Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu tô aqui com a Thelma Romão. Olá. Eu sou o Bruno Baleschi e tô com uma super convidada especial, Elza Lopes. Pode ser assim ou fala o nome completo? Elza Lopes. Quem me conhece por Elza Messias ainda, mas a maioria já me conhece como Elza Lopes. Legal. Elza, obrigado, viu, por atender a gente esse projeto pra gente que é algo que é uma delícia. A gente tá aqui, está fazendo hoje, acredito que seja o 9º ou 10º. Acho que o 10º hoje. 10º, a gente tá Pra gente, pro 10º. Nota 10. Nossa, nota 10, ó, começamos já entrando com nota 10. Exatamente. É uma delícia, viu? Obrigado, porque a gente sabe da correria dia a dia. A gente tá tentando, nos bastidores a gente já tá vendo aqui, e eu tô vendo assim, qual é o momento que tem tempo pra vida, pra respirar, pra comer, pra fazer as coisas do dia a dia. Mas vou adiantar só aqui um pouquinho que a gente agradece nossos patrocinadores, tá? Elza, então assim, a gente agradece primeiro EFOC Escola Técnica, de formação técnica para todos os alunos na parte de segurança do trabalho, química, enfermagem, celulose e papel. EFOCO Play, nossa plataforma de treinamentos de normas regulamentadoras digital, com gerenciamento também diferenciado para todas as empresas. E aqui a Tribo Produções, que é o local onde faz tudo acontecer. Gustavão pilotando aqui esse show. E agora a gente tá com convidados especiais, a gente tem que falar, olha, a gente ganhou presente aqui. Que delícia da pra Gruner. colocar, né? Depois a gente vai fazer a fotinha aqui, ó, dos nossos presentes. Eu não sei se meu cabeção tá... Ficamos super felizes com os presentes. Não, a Thelma ainda personalizada ali, ó, toda rosa. Rosa. Gostei. Gente, obrigado, viu, Elza? Que isso. Obrigada, Bom, Elza. Adoramos. Começamos aqui e... Thelma, quer adiantar alguma coisinha? Eu quero falar que hoje nós temos uma mulher do agro aqui. Verdade. Agro Raiz, a gente tava falando aqui nos bastidores. A Elza vai explicar um pouquinho depois pra gente sobre a mulher do agro, a mulher no agronegócio, né? Que é muito interessante. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho da sua formação, Elza. Depois a gente vai bater um papo aqui. A gente sempre passa correndo a formação e tudo para o pessoal saber. Então, assim, hoje a Elza é principalmente... já é especialista em ESG pela Gruner, é Gruner Tecnologia Agrícola, né? E agora Gruner Smart Machines, né? Sim, essa é a nossa nova cara, né? Nossa nova marca de mercado, o Smart Machines. Legal, então hoje isso, mas Elza começou, tem muita coisa que não tá aqui no papel, mas passa rapidinho aqui, pessoal, então vamos falar de formação primeiro, então assim, letras. Secretariado Executivo Bilíngue e Master Business Secretary. É isso, né? Exatamente, com pós-graduação. Com pós-graduação, e acredito que deva ter algumas outras cursos de formações também no meio de tudo isso. Esses aí são os formais, aqueles que têm diploma. Esses são os formais. Legal. Os outros têm certificados, esses aí são diplomas. Legal. Então, disso, formação, agora experiências, que eu acho legal. Então, tem algumas coisas que não estão aqui, mas uma coisa importante, trabalhou como professora lá no comecinho, no Mobral. Precisamos traduzir o que é, né? Depois, que hoje o pessoal ouve como EJA, mas aí também tem que traduzir, às vezes o pessoal não conhece. Professora particular, foi auxiliar administrativo na Zabet. Trabalhou na parte de secretaria, vendas e finanças da Dizimag, máquinas agrícolas. Aí já um caminho mais do agrícola mesmo para valer, né? Isso. Depois Zilor, com auxiliar de escritório, secretária executiva por 25 anos, simples assim, e depois mais 15 anos secretaria-geral de conselho de administração. Sim. Isso, Zilor. 35 anos. Nossa, 35 anos. Que bacana. Não, e tem gente que acha que é carreira em 15 minutos. Mas, acho que é assim, que é no TikTok, 15 segundinhos, não né? dá tempo de fazer. Depois não disso. demora tanto também, mas. Pois é. Depois, então, com um projeto particular com a Agência Centro-Oeste de Comunicação como sócio responsável de planejamento e atendimento. Isso até 2019. E agora, nos 3 aninhos de empresa da Gruner, que parecem que são, como que você falou, achei legal. A gente chama que a gente disse assim, vamos falar ano de cachorro, mas ano tecnológico, um ano vale a 7. Bem assim, de tanta coisa que tem, né? Então, já primeiro como assessoria em governança e processos de marketing, isso foi a entrada ali, então não era propriamente Gruner já no começo, mas era parte de assessoria, e depois aí sim entrando como gerente administrativa e hoje também especialista em ESG. É isso aí.
Uma carreira de 40 anos. Legal. Basicamente, né? E pelo Sem contar jeito- a parte lá de professora no começo. E pelo jeito, Elza, você aqui teve a sua vida profissional um pouquinho junto com a do Denis. Zilor, Gruner, né? A gente, Verdade. o Denis chegou na Gruner, eu já estava, né, há algum tempo, e trabalhamos por alguns anos juntos. Fomos colegas de trabalho, né? A gente nunca trabalhou assim, diretamente como nós trabalhamos hoje, numa relação de... Hoje ele é meu chefe, né? Então, lá na Zilor a gente era par, né? E alguns projetos juntos, lá na Zilor também. E um deles, inclusive, que nos trouxe para a Gruner depois, a gente fala disso. E hoje numa relação mais direta aí desde outubro, né? Mas o Denis esteve junto com a gente o tempo todo na construção da Gruner, desde o começo. Na Zilor também, sempre a gente... eu vou falar uma coisa aqui, mas que não me entendo. Um dia eu falei isso numa reunião e já deu problema. Então eu vou falar de novo, porque já para completar o problema, né? Deu match. Deu match. Legal. Eu citei um exemplo lá e falei, isso aí é como namorar no Tinder. Isso me deu um problema, gente. Eu só sei como que é, mas eu nunca fui lá fazer. Mas também não tem nada contra o que ele faça, né? Mas tá moderninha e tal. Então a gente a parceria, né? Mas Elza? eu e o Denis, a gente sempre trabalhou muito, muito juntos, assim, deu muito certo, né? A gente sempre bateu muitas ideias, os projetos, os sonhos malucos, né? Um tem mais sonho maluco que o outro, e agora a gente está tendo uma grande oportunidade de realizar muitos dos projetos que a gente criou lá no passado, e alguns a gente já fez, e outros que a gente faz, e a gente senta, né, a cada, sei lá, uma semana ou duas para conversar de trabalho, e aí a gente cria projeto para os próximos 100 anos. Eu imagino como é. Fica, projeto que você não dorme mais também, né? Você fica 100 anos trabalhando e os outros 100 só... Eu falo isso, puxa vida, né? E aí o pessoal me chama de acelerado, eu falo, não, gente, é que eu tenho pressa, porque o tempo é muito curto, né? A gente não acrescenta nada nele e a gente precisa ter pressa das coisas para dar tempo de fazer o que a gente quer fazer. Então, claro que com sabedoria, mas assim, vamos embora, né? Tem 100 anos, a gente faz. Lá na Gruner, um ano corresponde a 7, a gente faz aí uns 30 anos. Não, e é bom, você colocou também pra gente dar sobre a pressa também, como que funciona, como que é mesmo esse ditado? Eu vi recentemente uma frase que eu falei, agora eu vou adotar. A gente tem que ir apressadamente, porque aí a alma não tem tempo de envelhecer. A gente vai na frente, né? A gente fica mais calmo com essa justificativa. Mas é muito, muito, muito interessante essa questão mesmo, né? Eu não gosto muito da palavra ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade tem não sei, desculpe aí os entendidos do assunto, mas eu crio alguns conceitos que para mim funcionam. Então a ansiedade para mim tem um leve aspecto, me cheira alguma coisa meio negativa, né? Meio assim... Eu gosto mais da palavra pressa, né? Claro que os entendidos vão falar, não, é ansiedade e para de tapar o sol com a peneira. Mas para mim é realmente essa pressa, mas uma pressa positiva, no sentido de que se você se demorar muito nas coisas, e principalmente nos problemas, você não tem tempo para soluções, né? E o tempo é a coisa mais justa que existe, porque eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o Papa tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas, né, no dia. E você não acrescenta 1 milésimo de tempo em nada, nem no seu segundo, nem no seu minuto, nem na sua vida, né? Ela é o tempo que você tem. Então, na minha cabeça, no critério que eu criei para mim, não dá tempo de perder tempo, né? Então a gente tem que aproveitar muito tempo. Claro que isso... Aproveitar o tempo não significa trabalhar todo o tempo, né? Não, você tem que aproveitar o tempo para você, para as coisas que você quer fazer, para caber na sua vida, né? Sem que isso se transforme numa ansiedade, te leve a uma doença, né? Então daí que eu falei, então vamos rápido, que a alma não envelhece, o corpo a gente cuida, tem remédio, cada hora aparece um novo e vamos embora. Vamos lá. Legal. Tem 2 coisinhas aqui também que eu não falei, Elza, que eu acho que é importante, porque a gente aprende muito também, que tem a parte na direção da Associação Amorada. Sim. Depois fala rapidinho como que é, como Trabalho funciona. voluntário que eu amo. Que é super bonito esse projeto. E também secretária do Conselho de Missionário Pastoral Paroquial. Falei, nossa, que legal. Não, e aí eu falo, e aí você falou do tempo. Eu falei, essas 24 horas realmente existem para você? Tô achando que tem mais aí, tem extra. Tem. A gente já vai acomodando, né? Eu ponho um dia aqui, outro dia ali, um dia você cuida disso, outro dia você cuida daquilo, né? E tem que cuidar dos amigos, da família, enfim, né? E vamos levando. Mas quando você tem
pressa e não tem ansiedade, você não se culpa tanto. Então, deu tempo, beleza, fizemos. Não deu tempo, amanhã a gente faz. Legal. Vamos cuidar disso, né? E aí vamos indo. Muito bom, muito bom. E o trabalho voluntário nos deixa, assim, parece com mais ânimo, né, de encarar essas 24 horas, Elza. O trabalho voluntário, para mim, é uma devolução, ainda que mínima, de tudo que a gente recebe, né? Então você recebe tanto da vida, das pessoas, né, de Deus, que quando você pode retribuir, que seja o mínimo, porque é muito pouco que a gente faz bem, né? É uma forma que eu vejo assim, né? Então, eu sempre fiz muito trabalho voluntário, aliás, muito não, eu sempre fiz trabalho voluntário desde muito cedo, mas sempre muito ligado à igreja, né? Eu sou católica e sempre tive ligada aos projetos sociais da igreja. E quando me convidaram já lá, assim que hoje Dom Carlos, né? Padre Carlos, um grande amigo, chegou na cidade, eu vou começar a falar de anos aqui para começar a entregar o jogo, né? Porque tá todo mundo esperando, mas vamos lá. Principalmente os meus amigos da Grúnia, com certeza, já querem saber de 1914, por aí. Eu tenho, né, um grande amigo da Zilor, que sempre falava isso, lá em 1914, então eu adotei, né? E ele chegou, ele propôs alguns trabalhos, né? E o primeiro trabalho que eu fiz, assim, já agora, depois da adolescência, aí, com um grupo de jovens, que eu sempre participei, ele me convidou para ser secretária do conselho paroquial. E eu falei, puxa, mas eu sou secretária de profissão, né? Por que não? Né? Agora, ajudar ele a montar esse conselho. E na época, o presidente era ainda o João Carlos Lorenzetti, uma pessoa também que eu trabalhei junto e admiro muito. Falei, por que não ajudar a montar esse conselho? Então, nós montamos esse conselho, que é o Conselho das Pastorais, que é um grupo de pessoas que define todo o trabalho da igreja, de Lençóis, da paróquia, né, da igreja matriz, e montamos esse conselho e fiquei secretária por muitos anos. Depois eu me afastei, fui fazer outros trabalhos e agora, recentemente, fui convidada a voltar pelo Padre Adalto. Então, estou de novo secretária de conselho. Boa. Alguns anos já, né? Que notícia boa. Mas é um trabalho. E aí a Morada surgiu num outro contexto, fora da igreja, né? Que até então eu só tinha tido trabalhos voluntários dentro da igreja. E a Morada surgiu num outro momento, até por uma questão profissional também. Na Zilor eu era responsável por ajudar a cuidar da parte social, e a Morada foi um projeto que a Zilor apoiou por muito tempo. E por conta desse relacionamento, eu acabei sendo convidada para fazer parte da Associação Morada, que foi quando houve a transição, né, da OCAS para a Morada. A Casa Abrigo, ela é mais velha que a Associação Morada, né? Tem um pouco de confusão aí. A Casa Abrigo é mais velha. A Casa Abrigo é mais velha porque ela era gerenciada pela OCAS, né? Quando a OCAS deixou de gerenciar a Casa Morada, nós fundamos a Associação Morada, que é uma associação de um grupo de pessoas civis, e um dos serviços que a associação presta é a Casa Abrigo. E a gente tem planos 1000 para fazer outros trabalhos voltados para a família, educação de jovens e adolescentes, cuidado com crianças e adolescentes. Aí veio esse convite, né? E também fui para organizar a parte de secretaria, documentação, e faço isso. Hoje na diretoria a gente tem uma divisão de trabalhos, então eu cuido da parte de documentação, secretaria, enfim, junto com o Jaú, que é meu grande parceiro lá, e cuido também da parte de marketing, divulgação, enfim, junto na divisão, uma pequena divisão de trabalhos que a gente tem lá. E é um trabalho que me apaixonei por fazer, e estou lá há algum tempo e devo continuar mais um pouco. Muito bom, muito bom. Isso é bom para todos nós também. Eu falo assim, a sociedade precisa disso, eu acho legal, porque é o que você falou. A ação, ela é um pouquinho do que a gente devolve, é o que você colocou mesmo, do que a gente tem de oportunidades, a gente consegue construir. Eu recebi muito da vida, Bruno, muito, sabe, assim. Ser não grata só eu, sempre, né, mas todos nós, né, mas olhando para minha história, assim, e tudo que a gente conquistou, eu e minha família, cara, nem que eu vivesse mais 200 anos aí com muita pressa, eu iria conseguir devolver. E já falando, ó, você falou de uma coisa que você recebeu da família e tal, não sei se você se sente confortável, então você falou que o começo, antes de professor, até você falou que o
o 100% Agro. que é roça, para quem conhece mesmo. Tem esse começo, então, já junto com a minha família. É uma família pequena, eu só tenho um irmão. Nós viemos para Lençóis já para trabalhar. Meu pai já veio, eu não sou lençoense, eu sou pai piratininguense. Né? Pertinho. Pertinho. Legal. Mas a gente veio para Lençóis, eu tinha 5 anos, meu pai já veio para trabalhar na usina Barra Grande, né? Tá. E nós já fomos morar no meio, literalmente no meio do canavial. Meu pai foi contratado justamente para cuidar de uma pequena área de cana, né? E a gente morava no meio do canavial, então eu cresci nesse meio, né? E a minha mãe também trabalhava nisso. Então quando eu tinha idade de ir para a escola, eu ia para a escola, e quando a gente voltava da escola, a gente ia para a roça, porque era onde minha mãe estava, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar. O burrice vem de criança, né? Assim dizer. E eu não gostava muito de ficar olhando, eu gostava de ajudar a minha mãe, né? Então, sim, cortei cana, sim, colhi café, enfim, claro, trabalho infantil, não, era o que se acontecia na época, né? Meus pais nunca me obrigaram a isso. Mas era uma coisa que eu fazia porque eu gostava natural, de fazer, né? natural. Um pouco brincava, um pouco trabalhava, né? Enfim. Então, eu cresci nesse meio. Depois fui para a escola e sempre voltado, meus pais sempre trabalharam, meu irmão, minha mãe, meu pai, sempre no grupo também. E eu não comecei no grupo, mas depois vim para o grupo, fiquei 1 ano aqui no escritório administrativo, e foi um convite para eu participar de um processo seletivo para uma vaga para ser secretária da diretoria agrícola. Olha. E aí eu passei no processo e fui trabalhar na área agrícola, quer dizer, voltei para o meu habitat. E aí nunca mais saí assim, nunca mais saí do agro, né? Legal. E quando eu fui para Centro-Oeste, foi 1 ano aí, quando eu saí da Zilor, que eu fui empreender junto com o Cristiano Guirado, né, que era meu sócio na época, nós tínhamos bastante clientes também do agro. Então, assim, agro. É legal, porque é bom que você já conhecia, já respirava, já sabia quais eram as dores, isso, aquilo, então a coisa era mais fácil. A gente sabe falar a linguagem, né, do agro, porque todo setor tem a sua linguagem própria, né? E eu, por ter crescido nesse meio, e principalmente de cana, que é a nossa forte aqui da região, você sabe exatamente, né, do que nós estamos falando quando você fala num suco de cana, quando você fala num talhão de cana, quando você fala nessas linguagens mais técnicas, né, a gente sabe do que a gente está falando, né? É do campo para o campo, sempre assim. Legal. Né? Muito bom. Elza, a mulher hoje no agro está mais evidente, né? Hoje em dia a gente se vê muitas mulheres, né, a campo, tudo. Sim. Mas antes não era tanto assim. Olha, essa semana fala? A gente estava falando sobre isso, né? A gente foi participar de um evento em Araçatuba com a Gruner e aí aconteceu, a gente está tocando nesse assunto. Falou, nossa, tem bastante mulher. Aí as pessoas que estão no agro, os engenheiros, agrônomos, porque eu sempre trabalhei no agro, mas assim, nunca na linha de frente, né? Como secretária, enfim, com outros trabalhos um pouco mais no back-office, assim. E o pessoal que fica mais na linha de frente falou assim, não, antigamente não tinha realmente, hoje já tem bastante mulher. E aí eles perguntaram para mim, falei, olha, eu nunca me senti excluída de nada, graças a Deus, né? E mesmo nunca me senti excluída por ser mulher, por trabalhar no agro, né? Mas sim, com certeza, eram muito poucas as mulheres, né? Tenho amigas agrônomas de longa data, tal, mas em comparação ao número de homens era mínimo. Isso está bastante mudado ainda. Acredito que já não haja mais tanta barreira, né? Mas a mulher está sempre enfrentando algumas brigas suas internas aí, né? E externas também. Mas já tá melhor, já está bem melhor, né? E a gente tem muito para contribuir, com certeza, no agro também. Também. Né? Hoje temos, né, uma ministra aí, mulher, né, na agricultura, enfim. E a mulher, ela traz sempre aquela questão de olhar mais o todo, né, de ter uma análise mais global. Então isso se aplica a todos os setores e no agro não é diferente, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, Elza? Isso eu falo, eu fico quietinho porque é verdade.
Eu falo, a gente se limita a caixinhas por vez. A mulher já consegue abrir várias. Não pode abrir duas que dá problema. Dá problema. Dá tela azul, a gente fala, pam, travou. Exatamente. Mas, Elza, vamos falar então um pouquinho do seu começo, dessa trajetória que você fez letras, Sim. Professora. Como que foi esse início para você? Olha, ser professora é um sonho, assim, não me lembro de quando, né? Desde que eu me lembro que eu queria ser professora, né? E eu não sei se era porque era uma referência que eu tinha de criança. Eu adoro o professor, né? Tenho um carinho enorme por todos os professores que eu encontrei na vida. E, enfim, é uma profissão que eu admiro muito, né? E eu me lembro que sempre quis ser professora e era um sonho. E quando eu sempre, como eu contei, morei sempre no sítio, e aí eu vim estudar na cidade, na quinta série, né? Até a quarta série, antigo quarto ano, eu estudei nas escolas do sítio. E quando eu vim para a quinta série, eu vim para a cidade, vinha de ônibus lá do lado de Borebi, sempre morei na região do Faxinal, por ali, e eu me deparei com, por incrível que pareça, a língua francesa. Eu tinha francês na minha quinta série, né? Que legal. Eu estudo hoje francês por conta dessa memória também, né? E eu falei, puxa vida, eu quero ser professora, mas eu quero ser professora de línguas, que na época a gente falava, né? E aí mudei, então. Então já fui dei um degrauzinho, né? Então tá bom, quero ser professora, mas quero ser professora de francês, de inglês. E depois encontrei o inglês e tal. E fui gostando muito disso. Então, um sonho bastante, assim, não difícil, não impossível, porque se tem uma coisa que eu tenho que agradecer muito é a formação que eu tenho de casa, né? Os meus pais, muito simples, né? Família bastante... Eu não gosto muito dessa palavra porque confunde humilde, pobreza. Eu gosto. Pessoas de origem muito simples, os dois lavradores, né? Mas eles jamais disseram pra gente, você não consegue, ou você não pode. E eles não falavam pra gente assim, vai lá e tenta. Eles falavam assim, vai lá e faz. Tanto que na minha cabeça, mais um dos meus conceitos, né? Eu não tento, eu faço. Pode dar certo, pode não dar. Chama isso de tentativa? Chama. Eu chamo de fazer. Entendeu? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, mas eu já saio fazendo, né? Já me meti muita encrenca por conta disso, mas enfim, em algumas coisas deu certo. Então os meus pais falavam, vai lá e faz. A minha geração, e a geração que morava na roça nessa época, por assim dizer, era assim, a gente estudava até a quarta série, porque ficava lá, estudava na fazenda e tal, e geralmente as famílias eram grandes, e os mais velhos já tinham que trabalhar para ajudar a família. E naquela época, por incrível que pareça, você começava a trabalhar aos 12 anos de idade com carteira assinada, né? Não é escravidão, não é nada. Era o que acontecia na época. Então, nesse momento, havia uma ruptura. Muito poucas pessoas iam para frente, seguiam estudando. Só quem tinha posses, enfim, que tinha uma condição melhor, porque tinha que vir para a cidade, enfim. Graças a Deus, a minha família, por ser pequena, não precisou dessa mão de obra minha, né? Então, eu tive a chance de seguir estudando. E sempre gostei muito de estudar. E meus pais me deram essa chance de continuar estudando, né? Então, assim, minha vida foi uma vida difícil, não, vai? Assim, com dificuldades, desafios, mas nenhum sofrimento. Não teve sofrimento, não teve superação, não. Andava muito a pé para poder estudar, enfim. Não tinha os recursos que a gente tem, nem muitas outras pessoas tinham, mas não havia sofrimento. Havia simplesmente, era assim. Vamos lá, vamos fazer. Era natural. E aí eu fui estudando e tal, e aí eu decidi na época, vou ser professora. E me formei primeiro professora primária, né? E quando eu estava na sexta série, eu tinha meus 12 anos, não sei, eu tinha uns vizinhos que eram analfabetos. E eles me contrataram para ensiná-los. Né? Então, meu primeiro trabalho foi aí. Eu fui alfabetizá-los, sem nenhuma técnica, poxa vida, enfim. Eu tinha um dom, né? Tinha que fazer. Eu queria muito ser professora. Então, meu primeiro trabalho foi aí. Quando eu acho que eu estava na 7ª série, eu não sei, eu tinha um professor, o seu Célio Pinheiro, professor de português, e
sempre me dei muito bem em português, tinha aquela história dos ajudantes de classe, aquelas coisas e tal. E ele me convidou para ser professora particular da filha dele. A filha dele acho que estava uns 2 anos antes que eu, não sei, e ela estava com dificuldades em algumas matérias. E ele me convidou para ajudar. Então eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, foi aí, né? Uhum. E aí fui estudando, né? E meus pais trabalhando, eu estudando. E, claro, tinha que ajudar de alguma forma também, né? Me manter, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de dar aula no Mobral. Mobral era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi o primeiro movimento que a gente teve para resgatar, né? E, infelizmente, na época, muitos analfabetos, a gente podia contribuir nisso. Só que o Mobral foi uma escola de professor para mim e de empreendedorismo, de negócio, enfim, de tudo. Porque você tinha que, primeiro, achar os alunos. Então você tinha que buscar os alunos. Segundo, eles tinham que terminar o curso, senão você não recebia. Era contrato de êxito. Meritocracia, entrega. Né? Entregou o produto. Bateu a meta. Exatamente, bateu a meta. E você tinha que ensinar, né? Claro, porque tinha que ensinar. A gente nunca foi profissional meia boca, a gente queria o resultado, né? Então eu saí buscar alunos, depois eu tive que mantê-los comigo, e acho que era 1 ano ou 2, não me lembro agora quanto tempo. Enfim, eu recebia lá no final. Então eu fui consolidando minha carreira de magistério, né? E foi. Não, vou ser professora, beleza. Quando eu optei realmente por ser professora, que eu comecei o curso de magistério, né, o antigo normal, eu comecei já também a substituir professores, a fazer algumas coisas assim. Então, quando eu me formei professora, eu estava com uma carreira de magistério assim, meio que muito bem endereçada e muito bem entendida, né, e assim, muito bem aceita. Eu quero ser isso e eu vou ser isso, né? Só que, nesse meio tempo, eu queria ir fazer faculdade, né? Claro, eu quero ser professora, mas lembra do meu sonho? Eu quero ser professora de inglês, né? Ou de francês, sei lá o quê. Enfim, mas eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade naquele momento, né? Então, eu falei, bom, agora eu tenho que trabalhar. A faculdade não tinha FIES, não tinha nada dessas coisas, né? Eu tenho que trabalhar primeiro para depois ir para a faculdade. E aí surgiu uma pessoa muito importante na minha vida, o Rogério, que era dono da escola FISC, né? Seu Rogério, professor, e a quem eu agradeço muito, e que eu fui escolhida para ser oradora da minha turma, e eu fui lá conversar com ele sobre umas ideias para colocar no discurso. E ele me perguntou, o que você vai fazer agora? Estava me formando, eu falei, não sei, eu quero fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro, né? E aí ele falou assim, então faz o seguinte, eu vou te dar uma bolsa no FISC, você vai estudar inglês e quando você se formar, você fica trabalhando com a gente. Então, mais uma vez, a carreira endereçada. E ele estava, junto com alguns sócios, formando o Francis Garrido. Legal. E ele me contratou para ser um professor de apoio, né? Então, você já vem trabalhar com a gente não pode te pagar muito, mas você vem como professor de apoio, você está se formando e aí você vai. Então, minha carreira estava endereçada. Mas, nesse meio tempo, eu tinha um amigo e ele me convidou para fazer um teste para trabalhar na Zabet, na área administrativa, né? E aí eu fui, fiz e passei. Entrei na Zabet. Aí fui lá, Rogério, quando você vai para a Zabet, lá te pagam mais, você continua fazendo inglês. Aqui, vamos, vida que segue. Falei, beleza, então agora eu vou estudar, vou trabalhar. Nesse meio tempo, uma fatalidade. Meu pai faleceu, né, muito repentinamente. E aí aquela condição que eu tinha de não precisar ajudar em casa passou a existir, né? E aí, como é que eu ia para a faculdade? Não dava mais, então tenho que esperar mais um pouquinho. Por conta do que eu estudava inglês, uma pessoa que me conhecia, na Dizimag, veio me propor trabalhar, mudar de emprego, né? Para ir para a Dizimag. E aí, eu me lembro de números, eu não vou dizer qual era a moeda, porque era mais ou menos próximo de 1914 isso. Eu lembro que eu ganhava 19 alguma coisa e me foi oferecido um salário de 30. Poxa. Né? Tô valendo mais. Tô mais perto do meu sonho de ir para a faculdade. Mas nesse momento meu pai falece, né? E aí eu não tive como ir para a faculdade naquele tempo, mas o sonho estava lá. Daí fui para a Dizimag, trabalhei com secretaria, vendas, foi uma escola que eu passei por várias áreas, muito bacana, profissionais que me ajudaram muito. E sempre com pessoas assim, devo muito às pessoas que foram me ensinando. E aí eu montei uma estratégia na minha cabeça. A gente vai falar um pouco de estratégia, que é um dos meus temas preferidos. Eu montei uma estratégia. Eu já sabia que naquela época, a Zilor, que na época era a Zilo Lorenzetti, tinha bolsa de estudo. Então eu falei, bom, então o negócio é entrar na Zilo Lorenzetti para eu poder estudar.
Eu vou lá, eu fico lá, eu entro, pego minha bolsa de estudo, trabalho lá uns 2 anos depois e peço a conta e vou ser professora, né? Então, montei a estratégia. E aí aparece uma outra pessoa, uma segunda pessoa muito importante, que é o Lacho, né? O Alice Vieira, falecido já há alguns anos, marido da Tilde Zilo, que eu tinha uma amizade por conta de programas da igreja que a gente fazia juntos, e aí eu pedi um emprego para ele. Falei, Lacho, vou ser sincera com você. Eu estou precisando estudar, eu não tenho dinheiro e eu quero trabalhar aí porque eu quero estudar, né? E aí ele conseguiu lá com que eu fizesse um teste e eu entrei trabalhar na Zilo Lorenzetti na área de contabilidade, com o Estrela, que foi um chefe muito importante também, que me ensinou muita coisa. E comecei a trabalhar. Então, o meu projeto estava indo. Então, 1 ano, trabalhei. Deu 1 ano exatamente. Eu entrei em janeiro. Quando foi janeiro do 2º ano, eu prestei vestibular. Falei, agora vai. Né, eu vou para a faculdade. E fui. Prestei vestibular, passei. Consegui uma bolsa de 75%. Nossa, beleza. A Zilo Lorenzetti bancou minha faculdade, basicamente. Que legal. E eu fui. E continuei fazendo inglês. E um dia por semana, eu não ia na faculdade. Eu fazia inglês e dava aula particular para pagar o ônibus da faculdade, né? Então, pagava o ônibus com a aula particular que eu dava, acompanhava um grupo de apoio e fui para a faculdade. Quando eu estava no meio da minha faculdade, aliás, no 1º ano da faculdade, veio o convite para participar de um processo seletivo por conta do inglês que começou lá atrás. Estava precisando de uma secretária na diretoria agrícola que falasse inglês, tal, não sei o quê. E aí eu fui e passei no processo. E aí eu fui para a área agrícola, comecei minha carreira na área de secretaria, né? Nesse caso aí. E eu fui, bom, beleza, mas ainda o sonho era aquele. Só que aí surge a 3ª pessoa importante na minha vida, José Marcos Lorenzetti, meu chefe, né, de quem eu fui ser secretária, que me abriu um mundo maravilhoso de conhecimento, de possibilidades, uma pessoa que acreditou muito, né, no que eu podia fazer. E ele falou para mim assim, no meu primeiro dia, ele falou assim, eu não preciso de uma secretária, vou dizer um nome aqui, mas eu nem gosto dele, uma secretária que atenda telefone, que marca recado, eu quero uma assessora. Legal. E eu pensei comigo, fechou, vamos embora, né? E para isso ele me deu a oportunidade de me preparar. Então fui aprender negócio, fui aprender estratégia, planejamento, e fui, enfim, com ele. E aí eu já estava meio na dúvida agora. O que eu vou fazer, né? Vou voltar para minha carreira? Será que eu continuo aqui? Me apaixonei por tudo aquilo, que é a área de negócios aí. E aí me formei. Terminei minha faculdade, falei, não, beleza, sigo dando aula, sigo aqui e vou dar aula à noite. E fui dar aula à noite. E aí veio a grande decepção, né? Eu sempre ensinei para quem estava afim de aprender. Aula particular, né? Isso. Aí eu fui dar aula à noite, 3º colegial, aula de inglês. Ninguém queria aprender inglês. Na sexta-feira ainda. Nem lembro que dia que era, mas é bem próximo. As pessoas não queriam muito aprender, né? Mas beleza, tô lá, meu sonho, vamos embora nesse negócio, né? Aí, nesse meio tempo, um grupo de amigos da São José, que trabalhavam comigo na usina São José, falou, bom, você não quer dar aula de inglês à noite aqui na escola, aqui na usina pra gente? A gente conversou, aí a usina entra eles deixam a gente usar a sala, tal, e a gente te paga. Pesei bem, eu falei, bom, a gente dá aula para quem não quer aprender, dá aula para quem aprender, eu vou dar aula para quem quer aprender. Saí da escola, pedi minha demissão aqui do Virgílio Capuani, que era um sonho, já tinha realizado, e fui dar aula de inglês na escola, para esse grupo à noite. E aí tem um caso muito interessante, que nesse grupo eu conheci meu marido. Nossa, que legal. Que tem um ponto de sorte aí, né? Ele tentou, acho que não pagar a aula e deu errado. Bom, mas tudo bem. Deu match. Só que, nesse ano, foi sancionada a lei que regulamentou a profissão de secretária. Então, nesse momento, para ser secretária, você tinha que ter ou a formação ou 10 anos de experiência. E eu não tinha 10 anos de experiência, né? E aí a usina, o pessoal da área de recursos humanos chegou para mim e falou assim, olha, ou você faz a formação de secretariado, ou a gente vai ter que mudar você de função. Eu falei, não quero, adoro, gostei desse negócio, quero continuar aqui também. E aí eu encerrei minha carreira de professora. Aí eu optei por fazer, te obrigou. Aí eu optei por fazer uma segunda faculdade, né? Voltei para a faculdade para fazer secretariado, né? E aí eu falei, aí eu encerrei, falei, não, aí eu tive que fazer uma opção.
E aí, foi muita insistência para seguir, né? Então, e aí eu fui para a área, aí eu entrei, aí eu investi na carreira na área de business mesmo, que é onde eu tô até hoje. Tá até hoje. Né? E você lembra, Elza, de alguma passagem assim complicada nesse meio? Foi difícil para você essa troca? Porque era teu sonho, né? Essas escolhas, né? Essas escolhas e renúncias, né? Não foi difícil porque ela não foi assim uma coisa que eu fiz por dor, né? Eu fiz por amor, né? Eu tive que fazer, eu tive a oportunidade da escolha, né? Foram 2 carreiras, uma que eu sonhei, mas que ela de uma certa forma me frustrou, né? Lá. E outra que se abriu de uma forma que eu não conhecia, era um mundo que eu não conhecia, né? Então, quando eu vi esse outro mundo, que é o mundo da área corporativa, né? De estar numa posição que eu tive muita sorte de estar, que é, né, a posição de estar, né, perto, trabalhar numa diretoria ali, com áreas estratégicas, com uma equipe fantástica, que me abriu um outro mundo. Quando eu pesei isso, eu gostava das duas igualmente, né? Mas aí eu olhei, bom, para onde eu vou conseguir me desenvolver mais? Aonde eu vou conseguir continuar aprendendo mais? Se eu for para a área de magistério, eu vou ser feliz, sim, sem dúvida, né? Mas a outra me atraiu um pouco mais, né? Então foi uma escolha consciente, mas uma escolha de 2 opções muito bacanas, né? Não foi com dor, foi com amor gostoso mesmo, né? E eu, assim, encerrei, mas assim, não encerrei assim, falei, nunca mais. Não, eu voltei lá, se um dia precisasse, eu voltaria. Até pensei, quando eu estava já pensando aí numa carreira pós-aposentadoria, até pensei em voltar, mas aí eu já tinha outros sonhos, já queria fazer carreira acadêmica, né? Eu fui mudando, né? Professora primária, professora de idiomas, e depois eu já queria ser acadêmica. Mas aí nesse momento eu ponderei, eu estava com ainda os meus filhos aqui em Lençóis, e aí eu tinha que voltar para a faculdade, fazer um mestrado, começar de novo, e aí eu ponderei tempo, enfim, eu falei, não, acho que agora não. E aí continuei na executiva. Então, assim, não é uma frustração. Não principalmente porque a carreira da educação trouxe a sua família, então, pelo jeito. Né? Exatamente, começou aí. Filhos, né? Começou aí. Então ela teve desconto, falou, já proporcionou muita coisa boa. Teve um fruto bom, né? Ela me ajudou a pagar a faculdade, né? Me ajudou a realizar o meu grande sonho de ser professora. Tem um lado, eu admiro demais o professor, passei a admirar ainda mais o professor, porque é justamente aquela desafiador que eu falei, né? demais. Desafiador demais de ensinar para quem não quer aprender, né? E eu exerço um pouco dessa minha intuição de magistério a vida inteira, porque sempre trabalhei, tive a oportunidade de dar muito treinamento, né? A até docência hoje, tá aí. A gente tem uma equipe muito jovem na Gruner que eu ajudo também a passar um pouco das experiências. Então, assim, ela deixou de ser uma carreira profissional, por assim dizer, mas, assim, o exercício do magistério a bagagem é utilizada até no hoje. dia a dia, né? E vai. Mas foi uma escolha que eu fiz com muita tranquilidade e muito certa. Não teve dificuldade nessa escolha, não. Foi natural. Né? Quando é natural. Foi um investimento natural. Exatamente. Né? Mesmo porque quem é professor, uma vez professor, né, Elza? Sempre, né? E gosto muito, admiro demais. Tenho referências belíssimas, assim, de professores na minha vida. E vai continuar sendo, né? Mas muito não tá. Bom. E entrei namorada justamente num trabalho voluntário de educação. Fui ajudar as crianças a fazer a tarefa, a fazer o dever de casa. Foi meu primeiro mais trabalho uma vez. Namorada. Bom, muito Resgatei lá de trás, né? Então eu ia lá uma vez por semana para ajudar. Para fazer um reforço escolar que eu fiz lá no início. Então, assim, a vida dá muitas voltas, muitos ciclos, né? Ô, Elza, fala então, assim, aí entrando mais, assim, você já estava na parte da parte de secretaria executiva, e você colocou um negócio que eu achei legal, que, lógico que, falando do clichê, não quero que atenda o telefone, mas como foi esse desafio para você construir essa parte de assessoria? Aí essa parte da minha carreira... Porque imagina assim, tudo bem, eu vou fazer isso, mas como seria essa assessoria, né? Eu fico pensando. Exatamente. Eu trabalhei 35 anos, né, na Zilor, mas assim, eu nunca trabalhei mais que 5 anos na mesma empresa, né? Porque a Zilor era muito dinâmica, né? Eu digo era porque eu não estou mais lá, né? Mas deve continuar sendo, porque faz parte da empresa. Enfim, então a gente tinha muitos desafios, né? E eu nunca fugi deles. Então, assim, o primeiro desafio foi esse exatamente. Das pessoas entenderem
né, o que era uma carreira a ser construída, porque naquele momento era assim, secretária realmente era isso, sentava atrás de uma mesa, atendia telefone, passava recado, agenda e isso, né? Então eu tive que fazer uma construção de uma função que as pessoas achavam que eu estava invadindo espaço de gerência, né, me metendo onde não devia, mas eu tinha uma costa larga, né, atrás, então eu ia, né, e ia me apoiando. Então foi realmente uma construção de um novo jeito de ser secretária que eu consegui imprimir, né, para mim, e depois que acabou hoje é assim. Né? Hoje a secretária ela é uma assessora, né? Mas foi um desafio grande no começo, principalmente do entendimento do lado de lá, não do meu entendimento, nem do entendimento da pessoa com quem eu trabalhava, mas do entendimento das outras pessoas. Mas a gente, de novo, lá a gente também era uma equipe. Naquela época eu fazia parte da equipe jovem, né? A gente era uma equipe muito jovem e a gente construiu muita coisa junto nesse momento. E é muito bacana que a gente tem um grupo até hoje que a gente se reúne dessa equipe. Nossa, porque a gente construiu uma área muito bacana nesse momento, né? E a gente ainda convida o Dr. Zé Marcos, que é o nosso grande chefe, e a gente chama ele de chefe porque ele foi o grande propulsor da carreira, não só minha, como de muitas pessoas que começaram a padrinha carreira, momento, na verdade, né? Exatamente, né? Então foi uma construção bastante, assim, não foi difícil, mas ela foi desafiadora e a gente foi indo, mas as pessoas você vai conquistando com o trabalho e mostrando resultados, né? Então, à medida do tempo, isso passou até a ser meio que referência, né? O trabalho que a gente estava fazendo. E quando eu vim para trabalhar no escritório de Lençóis e que eu fui convidada a ajudar a apoiar, a começar a apoiar o conselho de administração, foi uma outra construção. Porque a secretaria de um conselho não tem nada a ver com uma secretaria executiva, é completamente diferente. É uma outra profissão, tanto é que hoje ele se chama Governance Officer, né, justamente para descaracterizar essas duas carreiras. Né? E não tinha nada também, a Zero tinha acabado de constituir o seu conselho de administração, governança era uma coisa assim que não existia muito estudo. E é o mesmo tipo de governança que está hoje dentro do ESG, você fala uma parte disso. Exatamente. Né? E também aí foi uma outra construção, né, paralela, eu fui secretária executiva e secretária, e aí tem outros patrocinadores da minha carreira, o seu Miguel Zilo, José Luiz Zilo, Antônio José Zilo, que vieram também ajudando e me apoiando nessa construção, e foi uma outra construção dessa carreira de secretaria de conselho, do zero, muito do zero, né? Aí vem as formações que você falou, né? As formações lá no IBGC, muito aprender, fui buscar coisas para a gente aplicar aqui Aí, graças a Deus, apareceu a internet, né? Aí eu tinha coisas que eu busquei lá na Secretaria de Conselho da África do Sul, da Inglaterra, inclusive você falando enfim, isso, até um segundo, você falou, porque você é membro hoje da comissão eu fui, né? Foi, Secretaria de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é o IBGC que você falou agora. A gente fundou essa comissão e fui, enquanto eu estive na Venezuela, eu fui membro dela também. E aí foi buscar fora, então? Fomos buscar fora referências para a gente aplicar aqui e fomos construindo, né? E fomos construindo juntamente a área de governança e essa coisa toda. Até que chegou uma hora que as duas carreiras as duas funções ficaram muito grandes, né? A secretária executiva e a secretária de conselho, e a gente separou e aí eu fiquei 15 anos na secretaria de conselho, propriamente dito, que foi onde eu terminei a minha carreira na Zilor. Mas aí tem um lado muito legal de você ser essa carreira de secretaria, porque só quem sentou nessa cadeira sabe o quanto você precisa de preparo para exercer. Eu imagino o seguinte, eu falo assim, a gente não lógico que existe toda uma ética em cima disso, mas eu imagino o que de bastidor você gerencia. Exatamente. Porque isso, governança e tal. Eu falo a gente que trabalha com negócio, tal, você sabe. Eu penso assim, você devia ter a chave da casa de todo mundo, porque eu falei, pra mim é o título de maior confiança, vamos dizer assim, é o braço direito, esquerdo. Começa pela confiança e passa pela competência, né? Exato. Porque se você tem a confiança, mas você não tem a competência, você fica um profissional raso, né? Aquela pessoa que a pessoa confia, mas para guardar um precisa documento, de resultado, enfim, então, agora, se você agrega a competência, o conhecimento, ela te dá um conhecimento fantástico, porque você participa de todas as decisões. E você porque para controle de gerenciamento, para tudo isso, é muita informação. Você participa preparando o material, você participa assistindo
a decisão acontecer e, claro, a gente vai aprendendo com tudo isso. Então, dá uma visão estratégica muito grande para quem está nessa posição, quem aproveita essa posição, né? E você tem, são duas vertentes aí na área de secretaria, tanto seja na Secretaria de Governança quanto na Secretaria Executiva. Você vai ali com a sua carreira normal, se desenvolvendo enquanto profissional e com o seu trabalho e tal, mas você tem um papel muito bacana de apoio aos sistemas de decisão da empresa, né? Quer dizer, você filtra as informações que a pessoa precisa para a tomada de decisão. Então, você prepara muita coisa. Então, antes da decisão ser tomada, você participa da construção da decisão. E antes que a decisão é tomada, por participar dessa construção da decisão, você já sabe até qual vai ser a decisão. Já sabe o desfecho. Sabe o que eu acho engraçado? Até segurar uma coisa. Eu lembrei de uma história, que é uma historinha que eu acho um conto super gostoso também, que é de um palestrante e o motorista do palestrante, que eu colocaria para uma situação como essa. É de tão assistida aquela palestra, que depois o palestrante passou mal, e aí o motorista falou, olha, já vi tantas vezes, pode deixar que eu faça a palestra. Aí quando acaba a palestra, fala assim, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, essa resposta ela é tão fácil que eu chamo meu motorista para responder para você. Eu falo, se trocar a cadeira com o presidente, eu tenho certeza que tem toma as mesmas decisões, né? São coisas muito engraçadas. Teve muitas situações assim que eu vivi, que eu falava, eu ficava na minha cadeira ali, né? Claro, quando você está dentro da sala ali, secretariando a reunião ali, você realmente é invisível, né? Você participou antes, durante, às vezes durante você até mas o bastidor é que a coisa faz mas, acontecer. Mas assim, na hora da decisão, às vezes você realmente não te compete, você também tem que saber a sua linha, né, de atuação, né? Enfim, tem toda a ética envolvida nisso. Mas ele vai por uma linha que você tem vontade de falar assim, não vai por aí que não vai dar certo, cara. Tem que usar um código, bater a caneta 2 vezes é não. Mas a gente fica geralmente, né, quando você trabalha com uma pessoa, com uma equipe, você cria um vínculo tão forte, né, que é no olhar, a pessoa te dá aquela olhada, você faz um sinal. É assim, é um bate-bola muito gostoso, sabe? Que legal. E você... por ter a confiança da equipe que você vai conquistando aos poucos, né, você participa dessas dores também, né, do diretor, ou do presidente, ou mesmo do gerente, que todo mundo julga que é um super-homem, né, ou uma super-mulher. E não é, né? Tá ali um profissional com suas dúvidas e tal, e que você tem a oportunidade de contribuir muito, muito nesse sentido. E eu considero, assim, eu ganhei, inclusive, do Denis, um livro que é a biografia da Ruth Cardoso, né? E eu vi ali, claro, ela tem os feitos dela que são magnânimos, né, uma acadêmica, enfim, tudo isso, mas ela conta um pouco do bastidor de ser mulher de um presidente, né? E que passa por aí, entendeu? De como que você... É o esteio, né? De como que você ajuda na construção das coisas, de como que você apoia. Ah, você é sombra, a pessoa que vai lá e aparece, não tem problema, cara. Porque lá na frente... Você sabe o trabalho que você fez, né? Você sabe o quanto bom vai ser aquela decisão para a tua empresa, para as pessoas que estão ligadas na tua empresa, porque eu penso nisso, né? Hoje mesmo, quando eu saio para trabalhar, eu peço muita sabedoria, porque eu sei que no meu trabalho tem hoje 190 famílias ligadas a ele, entendeu? Então, as decisões que a gente ajuda a tomar, ou que às vezes a gente toma, vai impactar na vida de muita gente, né? Então, eu sempre pensei nisso. Quantas pessoas... Quando eu vou para uma reunião de conselho, quando eu ia, né, como secretária, e quando eu vou ainda, acho que eu voltei a cadeira, né, aí eu penso nisso, eu peço muito sempre para o Espírito Santo iluminar as decisões, porque qualquer decisão que é tomada numa reunião de conselho ou numa reunião de diretoria não diz respeito só à empresa, aos negócios, diz respeito às pessoas que estão ligadas a essa empresa. Então, todo o número universo de funcionários e o número das pessoas que estão ligadas a esses colaboradores, ligadas aos clientes, ligadas aos fornecedores, enfim, é uma responsabilidade, né? O empresário, se ele sentar e se vocês empresários, né, sentar e pensar na responsabilidade que vocês têm, você desiste, entendeu? Você volta a ser empregado, porque é muito grande, né? Mas é isso mesmo, viu, Elza? E eu acho legal, admiro, porque é como você falou, é um cuidado, e muita gente pensa assim, eu tô cuidando das coisas dos outros.
E não, a nossa carreira, tudo que a gente cuida, a gente está cuidando. Nós fazemos parte desse universo todo, então cada pessoa é importante. É um clichê, mas é uma parte da engrenagem. A gente, se sai uma, a coisa não funciona. Essa semana, tive ontem uma reunião, e a gente estava falando realmente uma questão dessa de ações com o time, e que uma pessoa usou uma colocação muito boa. Ela falou, Bruno, é igual um dominó, né? Derrubou uma peça, caíram todas. Eu falei, exato. Então todo mundo faz parte do todo, não tem diferença. E aí eu volto a falar, mas a responsabilidade que existe e existiu, né, na verdade, nas suas mãos ali também foi muito grande, porque é isso, você falou, não era só estar ali com uma parte de anotações de dados, era trazer também uma assessoria sobre aqui, imagino o quanto contribuiu para decisões tão importantes para os negócios. Imagino que se eu tivesse numa posição de secretaria lá, como era antigamente, se essa profissão não tivesse evoluído, eu não teria ficado nela, né? Mas eu fiz parte de uma revolução dessa profissão, e com muito estudo, a gente sempre participou muito de treinamentos, enfim, com pessoas que fizeram essa profissão ser o que ela é hoje, entendeu? E eu respeito demais mas eu respeito demais essa profissão, porque você dá o tom da empresa, né? Sabe? Tá na tua mão ali. Um exemplo simples, né? Você chega hoje, vou falar numa secretária executiva aí que vai falar com o presidente. Geralmente o pessoal chega pra gente e começa assim, como é que tá hoje, né, o clima? Você fala, putz, hoje ele amanheceu com a macaca. Pronto, você matou o cara, entendeu? Então, assim, até esse clima do dia a dia, a secretária acaba contribuindo para ser positivo, né? Então, é aquela história, né? Tem a cabeça, mas tem o pescoço, né? Então, ser um profissional que atua no bastidor é tão importante quanto ser o profissional que está lá na frente. Quer dizer, não importa o ponto da cadeia que você está. Se você faz parte de uma equipe vencedora, você vai vencer junto, né? Não importa que lado. Nunca me incomodou essa questão. Né? O que vale é o objetivo final daquele propósito do negócio. Até né? porque, então, todos fazem parte daquele propósito. Eu sempre tive equipes que celebrou junto, né? Então, assim, a conquista sempre foi uma conquista de todos. Não, porque você é o presidente, você é a secretária. Não, ao contrário. Eu sempre me senti muito parte de tudo, né? Sempre fui muito respeitada profissionalmente nesse sentido de, assim, olha, fazemos juntos, né? Então, não sei se é um jeito positivo de ver as coisas que eu sempre tive e tenho e quero ter, porque eu acho que só faz bem isso, né? Mas, assim, sempre foi o envolvimento de todo o time, da construção de tudo que aconteceu. E, às vezes, o trabalho é solitário, porque, às vezes, aquela informação é tão confidencial que só você tem, né? E você precisa trabalhar aquela informação. Ele é solitário no sentido da execução, mas não no sentido do planejamento, da definição da estratégia. Enfim, sempre você tem um par, né? Sempre você tem alguém ali para trocar, mesmo que seja o teu diretor, o teu presidente, né? E isso é muito bom. E é legal reconhecer isso, né, Elza? Porque assim, em tudo a gente vai vendo cada vez mais que para construir qualquer situação profissional, pessoal, sempre a gente está com um suporte, né? A gente tem um par, tem alguém que faz parte daquilo para construir junto com... É lógico, as decisões, o estudo é nossa parte, a oportunidade ela vem sempre acompanhada de alguém. Sim, né? Então, assim, agora a execução tudo bem, é como você falou, às vezes eu tinha uma execução mais solitária, mas a construção sempre tem alguém de suporte, né? E a hora que você, mesmo na produção ali, que você está mais solitária e tal, tem muita gente também que, mesmo sem saber do que você está falando, vai te ajudar, entendeu? Tem a forma que você coloca, que você traz, né? E essa posição de hoje, né, de estar sempre participando das grandes estratégias e olhando como é que as coisas acontecem, então me deu uma visão muito bacana que me ajudou muito na minha profissão hoje, né? Então eu já falei, caminhando para hoje também, essa transição, porque eu falo assim, você veio depois com uma parte de assessoria, então ainda teve uma participação ainda parte em agência, que eu achei super legal isso, porque é uma aceleração totalmente diferente também, para dar para esse trampolim para a parte de assessoria, e hoje está onde está, né?
eu acho que se eu fosse olhar bem assim, eu tinha que fazer muita análise na minha vida, porque eu gosto de muitas coisas, né? Então, e comunicação é uma área que eu gosto muito, né? Eu escrevo, eu gosto muito de escrever, eu tenho Não, inclusive, a Elza, ela usa umas frases clichês, mas de formas tão gostosas de reutilizar as frases, que eu aprendi, e eu queria que você falasse de novo dos pássaros, porque eu uso, até uma já conhece, mas do meu jeito, não do seu. Eu falei, não, eu quero a Elza aqui para ela falar isso aqui para público. Aves de plumagem raras voam juntas, né? Tem uma mais popular, que é, como é que é? Boi branco busca boi branco, enfim. Mas eu gosto dessa, mais chique, né? Aves de plumagem raras então voam acho juntas. super gostoso. Super gostoso. Então é isso aí que você falar da comunicação do marketing. Eu falei, não, a Elza, ela tem isso na veia, porque fica muito mais leve ouvir o discurso e muito mais inspirador. Né? E eu sempre gostei muito da comunicação. E nessa construção, né, de carreira dentro da Zilor, eu nunca fiquei na cadeira da minha área. Eu sempre fui, até acho que pelo jeito de contribuir, eu sempre fui convidada para participar de muitas coisas. E a Zilor sempre nos permitiu, de novo no passado, porque quando eu estava lá, a participar de equipes multidisciplinares. Então, assim, tinha um negócio lá que era novo, em vez de montar aquela área, montava-se um time e fazia um pouco aquele time e depois criava a área. A Biorigem foi criada assim, né? Com um time de outras áreas montando, né? E nessas montagens, a área de comunicação da Zilor não existia como área. Existia, ela nasceu muito incipiente lá no começo e foi se criando um comitê, e eu fui fazendo parte dessas equipes, né? E aí a minha veia de comunicação aflorou. Gosto muito da área também e participei de bastante trabalho na área de comunicação. E claro, não participo por participar, sempre vou estudar, vou aprender, vou ler, vou fazer curso, enfim. E tinha um certo conhecimento nessa área de comunicação. E deve ser meio da veia, porque os meus 2 filhos trabalham na área de comunicação. Ah, legal. Então tem gente trazendo energia nova juntos também para empurrar. Tem junto, né? Exatamente. E aí, quando eu saí da Zilor, né, o Guirado, que era um amigo, jornalista... abração pro Guirado também. Exatamente. Me convidou um dia para tomar um café, do nada, assim, e eu fui. E ele me falou, olha, tem uma agência e gostaria que você fosse minha sócia. Eu olhei para aquilo e falei, né, imagine, como assim? Não tenho formação na área, não tenho nada disso. Daí ele falou assim, daí ele apelou, né? Ele falou assim, bom, você não tem, mas os seus filhos têm, né? Você podia estar construindo uma empresa para eles. Aí, pegou no ponto fraco na mãe e falei, por que não, né? Eu estava sem trabalho. Pela primeira vez na vida eu tinha ficado sem trabalho. Eu falei, por que não, né? E foi, realmente, foi uma experiência muito bacana. Não foi um lugar que eu me encontrei, foi uma experiência muito boa de se ter, mas não foi uma coisa que eu decidi continuar. Né? Eu gosto muito do corporativo. Aquela decisão que eu tomei lá atrás, ela prevaleceu de novo, né? Falei, não, eu gosto disso aqui, mas não é profissionalmente. Eu quero isso aqui como hobby, participar, dar uns pitacos, enfim, né? Mas assim, não é a minha função. E aí, ficamos 1 ano na sociedade, e nesse meio tempo, eu já conhecia o Matheus Belei, né, que é um dos sócios da Gruner, por um último projeto que eu fiz na Gruner, e aí agora assim, em parceria com o Denis e mais a Carol e mais um time, que a gente montou dentro da área de governança um trabalho de sucessão, que é uma das áreas que hoje eu mais gosto de estudar. Sucessão das empresas, sucessão de tudo, porque é um tema muito importante. Eu vejo um risco para a sociedade hoje, o tema sucessão. Ninguém prepara sucessor. Né? Eu vejo problemas de sucessão na igreja, eu vejo problemas de sucessão nas entidades, eu vejo problemas de sucessão em todo lugar. Né? É um tema que me preocupa. E na Zilor a gente trabalhou com isso, e eu conheci o Matheus nesse trabalho de sucessor dos filhos dos parceiros, né, de Cano na época. E aí, quando eu tive a agência, eu me aproximei dele para oferecer serviço. E ele estava montando a Gruner. A Gruner estava nascendo. Né? Ainda nascendo na oficina da Agrocana, que é uma história que todo mundo já conhece. E ele tinha uma agência, né, que trabalhava com ele, que criou a marca, aliás, uma agência muito competente. Né? Eu acho linda essa marca da Gruner. E todo o conceito que ela traz. E aí ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha,
eu tô com uma agência, mas eles não sabem falar de cana. Eles não sabem falar do agro, né? E eu entendo que você saiba, então eu vou querer sim que vocês nos apoiem. E aí eles se tornaram nosso cliente, né? Nosso maior cliente, inclusive. A gente tinha clientes muito pequenos, porque era o nicho que a gente trabalhava. E aí começamos a trabalhar com a Gruner, né, até o final. E quando eu resolvi parar, quando eu e o Cristiano conversamos e resolvemos encerrar, eu saí da sociedade, de volta, e devolver para ele, né, a sociedade, 100%, eu liguei pro Matheus, falei, Matheus, olha, eu tô saindo da Gruner, mas assim, você é um cliente e tal, e o Cristiano não quer ficar com a Gruner porque ele não dá conta, ele não entende, né, ele não quer, ele não se... O agro para ele não faz muito, ele não deu match. Não deu match com o agro, né, então eu tô ligando para você para dizer que então você pode procurar outra agência. Ele falou, não, mas então vem trabalhar, continua trabalhando comigo. Eu falei, não, mas eu não sei fazer, eu não sei criar, eu não sei fazer arte, eu não sei desenhar nada, né, tem uma nota vermelha na minha vida que é em educação artística, né? Enfim, ele falou, não, eu contrato um designer aí para fazer a arte e você continua fazendo conteúdo. Eu falei, tá bom, ótimo, né? Beleza. Aí foi assim, aí que eu fui só pra Gruner, né? Uhum. Mas aí eles também me conheciam da Ziló, do trabalho, tudo que a gente vinha fazendo, e aí veio a necessidade de estruturar a Gruner, né? No final aí de 2019. E aí eles me convidaram para ajudar nesse trabalho. Então, de marketing que eu fui, né, de um pouco mais, era mais conteúdo mesmo, né, tinha uma pessoa que me apoiava aí na área para fazer as artes, enfim, a parte de criação. Eu comecei a entrar com eles na parte da estruturação da empresa. E aí essa minha visão da área administrativa, de tudo isso, de governança, me possibilitou a desenhar os processos na Gruner lá no começo. Então, na verdade, teve uma fase que a Elza não colocou, que a gente tentou roubar um pouquinho da Elza para nós. Ah, é? Que ela apresentou pra gente o seu Roberto. Nossa, então é uma pessoa excelente de processo, que a gente ia criar alguns processos também. E a Elza começou, ela falou assim, gente... A gente começou a desenhar algumas coisas, ela falou assim, eu tenho um problema que é positivo e negativo. Negativo é que eu vou ter que me dedicar mais à Gruner, ficar mais tempo. Mas positivo é que eu vou trazer assim, era dois mais positivos, né? Mas eu vou trazer outra pessoa, não estou abandonando, então, que foi também excelente. Assim que eu conheci mais a Elza também, falei, nossa. Momento, né? É que eu estava seguindo mais para uma linha de assessoria mesmo, né? Eu ia para a Gruner, eu estava buscando outras empresas que eu também estava me apaixonando por essa conversa de estar em várias empresas, né? Como eu te falei, eu tenho uma série aí de gostar de tudo. Então, tem hora que decisão é difícil. Mas eu estava gostando desse trabalho novo, né? De assessoria, de estar trabalhando com uma empresa. E aí, mas é isso, o trabalho que me apaixonou nisso, Bruno, foi por ter me aproximado do Matheus, do Henrique, de vocês, que são jovens profissionais com empresas... herdando, né, fazendo um trabalho aí de sucessão, e que me chamou muito a atenção, e até é um projeto ainda pessoal, que eu já dividi com você, que eu ainda vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer, que é justamente esse trabalho de aproximar os profissionais mais jovens, que têm problemas em comum, que não se conhecem, né, e que faz muito sentido com esse trabalho de sucessão, que eu gosto muito de pensar e de fazer, com programas de sucessão, de aproximar gerações, entendeu? Porque eu acho que encurta muito o caminho, né? Quando você faz uma preparação de sucessão pensada, tal, você encurta muito o caminho, né? E as pessoas pensam que isso deve ser pensado lá quando você está para se aposentar. Não, isso tem que começar antes, você tem que formar sucessor cultural, todo dia. E não é formar sucessor de sócio, é formar sucessor de equipe, é formar sucessor de gestão, porque as pessoas se movimentam dentro do Vocês tiveram, acompanhar um pouquinho, eu tive o prazer também de visitar os Nishimura. E eu vi que vocês foram também. Eles têm um plano que é maravilhoso de sucessão. E é o que você fala, essa estrutura... Eu fui parceiro da Jato, na Secretaria de Governança lá, né? Que eu participei lá no IBGC. Então, conhecia bastante a estrutura deles. Referência total. É a coisa mais... Você vê assim, e todas as empresas do grupo, todos conhecem tudo como funciona. Hoje a gente vê, né? A gente tem experiências aqui na nossa própria cidade de pessoas, de empresas que cuidam da sua sucessão e que fazem esse trabalho todo de governança e sucessão faz parte disso, e que são duradouras, e outras que não conseguem passar, porque a mortandade das empresas na passagem de bastão é muito grande. Né? É muito grande. Então, enfim,
é um trabalho que eu gosto muito. E nesse tempo aí que eu conheci vocês, eu estava pensando muito nisso, né? Mas aí a Grune acenou com essa bandeira aí, aí eu fui pra lá mais um pouco. Mas é o que eu falo sempre, a gente tem muito orgulho disso, pra gente ver. E como foi meteórico, porque eu lembro que foi assim, estou assumindo. E de repente, o boom da Gruner, que foi algo muito rápido, as coisas como aconteceram. Foi um desafio, assim, eu acho que a Gruner foi, né, e é o meu maior desafio profissional, sabe, assim, até hoje. Por conta de tudo que eu vivi, né, atrás, eu tive tempo para fazer. A Gruner não tiver um tempo. Acabou o tempo. Agora. A Gruner foi assim, olha, tá aí, vamos fazer. E aí você vê, então, dessa parte de assessoria, aí na parte já de gerência administrativa, né? Aí eu fiquei mais um tempo com eles, em assessoria e tal, até que chegou um momento que eles falaram assim, eu mesmo falei para eles, eu tô dando muito palpite, né? Ele falou, você tá dando muito palpite, vem fazer. E aí eles me convidaram para assumir a gerência administrativa, aí tive um grande parceiro lá dentro, que é o André Giglioli, né? Que era mais voltado para o administrativo, né? Naquela época, assim, a Gruner tinha 5, 6 funcionários, né? Então, assim, o Henrique cuidava da parte de produção, junto com a parte agrícola e engenharia, e o Matheus fazia a parte comercial, e ele era o vendedor, ele era o diretor, ele era o marketing, era o ator, era tudo, que né? dirigia. E o André que fazia a parte administrativa ali, junto com mais 1 ou 2 pessoas, e tinha aí uns 4, 5 mecânicos ali. Era uma equipe muito enxuta, não chegava a 15 pessoas, né? E aí, quando veio esse boom, né? E como é que a gente estrutura isso? Processos, sistema, pessoas. E eu comecei assim lá na Gruner, né? Eu contratava, eu fazia, enfim, serviço de uma coisa que eu nunca fiz, recrutamento, fui aprender a fazer, né? Enfim, a gente foi para a administrativa mesmo assim, né? E eles me pegaram num momento muito, muito de poder me doar muito, porque meus filhos já estão fora, assim, foi um momento de vida também que eu pude me dedicar muito, né, para o trabalho, né, e aprender tudo isso também, né, mas tem muito desafio, contabilidade, por exemplo, uma coisa que para mim era grego, né, e tive que aprender essa questão de impostos e como é que se interfere e tal, uma coisa assim. E aí a gente foi montando, né, a equipe e tal, mas foi um desafio muito grande, porque eu tinha que montar uma equipe e ensinar coisas que eu não sabia, né, e ensinar, ajudar, desenvolver, porque a gente também, uma empresa muito pequena, a gente não tinha condição de trazer profissionais muito experientes, né, também, por isso que eu falo, a gente trouxe um time muito jovem para a Gruner, pelo que a gente conseguir no mercado, no nível que a Gruner tinha naquele momento, né. E esses profissionais chegaram lá na Gruner também, com experiências ainda muito jovens, né? E a gente teve que construir tudo isso juntos, né? Então, fiquei na gerência administrativa por um tempo. Aí, nessa época, eram dois gerentes ali e mais os diretores, tudo muito junto, muito misturado, né? Um time de construção, mas uma paixão, uma garra enorme, né? Que a gente também construiu essa cultura. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente tinha isso, tem isso, e a gente imprimiu isso em quem chegava, né? Muitas pessoas que eu tive a oportunidade de contratar lá no início, no final da entrevista falavam assim, exatamente isso, olha, eu quero vir para a Gruner porque, nossa, deve ser muito bom trabalhar aqui. E a gente falou assim, é bom. É desafiador, mas a gente não contava tudo, né? A gente só contava a parte boa da história. Fala, entre e depois você vai... A pessoa tinha que vir e ela tinha que pensar, fazer, executar. A gente não tem ainda, né, muitos níveis, enfim. Então, as pessoas vinham por isso, pelo desafio, né? Mas de 6 para hoje, quantos funcionários hoje? Hoje nós estamos, acho que, eu já perdi até a conta, mas devemos estar em 180 hoje, né? Então. O primeiro crescimento foi de... acho que, se não me engano, de 15, 16, eu só me lembro de um número. Eu me lembro que numa semana de Natal, quando a gente fez o primeiro grande crescimento, que entra o Natal e o Ano Novo, que daí nesse momento eu já tinha contratado a Carol Janjaco, que trabalha hoje com RH comigo, que já tinha vindo, que foi uma das primeiras profissionais que vieram pra gente, eu e ela, nós tínhamos que contratar 40 mecânicos. Eu lembro de uma das reuniões que a gente participou de um bate-papo que a gente estava conhecendo, você falou assim, Bruno, olha, esse aqui é o Optimus Prime. que tá, dos projetos. E ainda estava nessa coisa do crescimento, e assim, é por isso que eu falei, é gostoso ver, e ainda era um time que estava crescendo e não tinha esses 180 pessoas. A gente cresceu aí de, sei lá, de 20 para
60 no primeiro momento, e depois a gente foi estruturando. Porque crescer dói também, né? Cresce. Porque assim, esse é um pensamento também que eu vejo. Como que foi essa... Porque quem olha assim, às vezes não tá esquecendo que a gente tá falando de 3 anos. 3 anos. No total. Não de 3 anos de crescimento. Foi talvez um ano ali de sacode mais. Na verdade, porque assim, ela nasceu um pouco antes, né? Como ideia, passou por todo aquele processo de amadurecimento e tal, mas ela foi criada como CNPJ, né? Sim, finalzinho de 2018. 2019 foi o ano que ela foi para o mercado, né? Por assim dizer, né? E aí, em 2018, o Matheus já tinha feito um trabalho de base, de mostrar, de apresentar o produto, mas assim, ainda muito vamos fazer um teste, né? Muito no sentido de um produto em teste, né? 2019 foi o ano que chegou o gerente comercial, né? Que é o Amaral, que é grande parceiro também dessa aventura bacana que a gente vive. E eu fui mais 100% aí para a empresa também. Aí, junto com eles, a gente começou a estruturar, né? E aí o Denis veio também como consultor nesse momento com a gente. E a gente começou... Então, 2019 foi o ano assim, que a Gruner se apresentou como empresa, né? E o desafio de se apresentar como empresa, né? Ainda olhando com muita desconfiança na empresa nova, produto revolucionário, enfim. Então, 2019 foi o ano que a gente se apresentou para o mercado. 2019, final de 2020 já veio o primeiro grande crescimento, 2021 e chegamos em 2022. Mas assim, a virada foi 2020 para 2021, né? O grande desafio, isso tudo que eu tô falando de contratar esse pessoal aconteceu no final de 2020, em plena pandemia. Em pleno evento de autoemprego em Lençóis, né? Com a chegada da Bracel naquele momento, enfim. Então foi um desafio muito interessante. Mas aí vem também a coisa bacana de formar a equipe, né? Então, quem veio com esse espírito também. Vamos construir junto, né? Vamos formar e vamos aprender. E a gente fez isso muito junto, né? E porque muita gente olha, Elza, e pensa assim, é o que você falou. Você estava desde a base ali. E o formar a equipe, para você ter lá quase 200 funcionários, partindo de 6, é uma dedicação e uma energia muito grande colocada em cima disso, né? Então, assim, essas horas, porque o pessoal, se a gente computar, o pessoal fica maluco, né? Com as horas de dedicação e as horas que o que a gente tem que acelerar para conseguir trazer num prazo para cliente, para o mercado. Então, isso aí, tem alguma história que você lembra dessa transição aqui agora, mais recente? Tem. Essa energia, Nossa, assim? São muitos, mas essa construção do primeiro grande boom aí que a gente teve, né? Primeiro grande pedido, né? Que foram 140 equipamentos para quem tinha vendido aí 30, né? Até no máximo, né? É um volume gigante. A história de vendas da Gruner é mais ou menos isso mesmo. 18 equipamentos no ano, 30 no outro, 140, 160 no outro e 350 agora, enfim. Você não tem matéria-prima, né? Para entregar. E pandemia para o meio e tal, né? Mas assim... Teve um primeiro grande momento, a gente lá na Gruner é uma empresa que tem um espaço pequeno, quando a gente teve a confirmação desse grande desafio, né, dessa grande entrega, eu me lembro que era véspera de um feriado, eu não me lembro se era final de novembro ou dezembro, eu sei que tinha um feriado na história aí, e a gente se reuniu no dia anterior desse feriado, a equipe coube tudo dentro de uma sala, e a gente traçou as estratégias, né, o planejamento de como que a gente ia fazer para atender, e distribuímos as tarefas, fizemos equipes, assim, gente que era de uma coisa, vai ajudar em outra, enfim, temos que fazer tudo isso, conseguimos pensar no macro, muita coisa depois veio de necessidade, mas naquele primeiro momento, como é que a gente ia fazer isso? Desde refeitório, banheiro, enfim, que a gente ia ter que aumentar muito a equipe, enfim. E eu me lembro que eu disse assim, bom, é véspera de feriado, vamos aproveitar porque vai ser o nosso último feriado por um bom tempo, né? É igual eu tendo filho, olha, dorme, porque depois nunca mais. Exatamente, né? E aí foi, mas a grande dificuldade mesmo nossa foi encontrar a mão de obra, né? Foi foi montar essa equipe. Porque a gente tinha um orçamento muito apertado, né? A gente precisava de pessoas que tinham... e era um grande número de pessoas, né? Então, assim, não se contrata 40 mecânicos numa situação de alto emprego de uma hora para outra, né? Então, era muita gente que... O que a gente fez? A gente foi para o Senai, um grande parceiro de formação,
E contratamos logo de cara, era final de ano, estava se formando, 2 turmas lá de técnicos, né, em máquina agrícola, mecânica diesel, não sei o quê, e a gente foi lá e passou o chapéu lá e falou, ó, quem quer vir para a Gruner? E a gente trouxe um bom tempo. Mas esse time tem que ser formado, e não tinha tempo para formar, não tinha tempo para fazer treinamento. Então a gente fez um treinamento muito base, entregamos e fomos fazer um treinamento para valer mesmo no final do ano, depois que a gente tinha feito a entrega, né? Legal. da primeira leva aí, da grande equipamento. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve nesse momento foi montar o time. E você fala importante, Elza, porque assim, qual é o tipo de perfil que vocês sentem que, assim, que é o que mais falta, que mais sentiram falta no mercado para montar esse time, perfil do profissional? A gente, é um sonho aí que eu tenho conversado com algumas pessoas também, é de mostrar principalmente para essa geração que está entrando no mercado de trabalho, a importância de uma formação intermediária ali de técnico, porque ou você encontra engenheiros, né, e aí o engenheiro ele não quer ser mecânico, ele não quer apertar parafuso, até porque ele também não sabe, porque a gente tem uma geração hoje que vai para a faculdade e nunca trabalhou, a maioria, ele desenha, né, o parafuso, mas não põe a mão. Porque a minha geração, a gente trabalhava primeiro, estudava depois aquilo que a gente já gostava de trabalhar. Hoje, a gente faz o contrário com os nossos filhos, né? O menino tem lá que decidiu o que vai ser com 17, 18 anos, nunca exerceu, e vai para a faculdade e sai da faculdade com um título e sem nenhuma prática, porque prática ninguém vai ter, mas nenhuma experiência, muito pouca experiência naquilo que ele realmente saiu para... Então, eu vejo uma dificuldade muito grande no técnico, entendeu? E uma valorização do técnico, né? Porque é um profissional que a gente precisa para impulsionar o crescimento. Não que o técnico não vai ser um engenheiro, ele tem que continuar, ele vai continuar estudando, entendeu? Mas ele tem uma carreira que ele tem uma pode necessidade ainda para uma imersão, construir vamos dizer assim, mais rápido. Um pouco antes de ir para a faculdade. Ele vai ser valorizado, ele vai ser remunerado, ele vai conseguir construir uma carreira, também fazendo um ensino técnico, né, uma formação ali profissional, e depois, com mais tranquilidade, com mais maturidade, fazer uma faculdade, né? Não que ele vá parar, mas ele pode ele pode começar a trabalhar ali já numa formação mais técnica, né, e depois fazer uma escolha até mais assertiva, por assim dizer, profissional, né? Eu sinto muito essa dificuldade, esse preconceito, né? Da gente não colocar o filho para trabalhar, não, meu filho não vai trabalhar, meu filho só vai estudar, ou enfim, não quero, não, ele vai fazer o melhor cursinho tal para já entrar na faculdade. Não estou dizendo que seja errado, mas estou dizendo que o mercado se ressente da falta tem essa carência, essa mão na massa mesmo, né? Porque de profissionais, né? Falta, legal. E temos excelentes escolas para formar e possibilidades múltiplas aí de carreira nesse tamanho, né? E encontrar pessoas para trabalhar hoje é uma coisa assim, é uma dicotomia, né? Se fala pessoas que muitos desempregados e muitas vagas não preenchidas, né? Então tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Tem. A formação. E também um conflito aí muito de geração, né? Uma geração muito que quer as coisas muito imediatista, né? Imediatista, que é muito rápido, que já chega sabendo tudo e não tem aquela humildade do aprendizado, né? Então, eu não sei exatamente. É um trabalho que a gente está fazendo lá na Gruner, um projeto piloto, que a gente está chamando de geração do amanhã. Legal. Por requerimento legal, né, a gente tem que ter um programa de aprendiz, né, de jovem aprendiz. Mas aí, mais uma das ideias que a gente propõe o pessoal obrar, bom, já que nós temos que fazer um requerimento legal, mas vamos fazer diferente, vamos fazer certo, né, vamos fazer do jeito que vamos fazer do jeito Gruner, né, de ser, e claro, muito baseado em experiências anteriores que vivi em outras empresas. A gente criou um programa para que esses meninos não saiam de lá. Primeiro, a gente quer eles na empresa. Porque a gente poderia simplesmente pagar a bolsa lá e eles não precisarem da empresa. Não, a gente quis eles na empresa, né? E segundo, a gente está fazendo uma formação administrativa. No nosso caso, é um programa voltado para a área administrativa. Até porque a gente trabalhava, né, em turnos, então colocar um jovem aprendiz em turno não é permitido. Então a gente achou melhor, como era o nosso primeiro programa, a gente achou melhor fazer na área administrativa. Então, são 6 jovens
que estão lá conosco fazendo uma formação em área administrativa. Eles estão passando por todas as áreas. Nossa, que legal. Que legal. Rodízio, e agora, ao final, eles vão ser um tripé aí, né? Eles têm uma análise de perfil pela nossa área de recursos humanos, para saber para onde que eles se encaixam, porque eles são jovenzinhos, né? Tem uma análise de quem os acolheu, dos gestores por onde eles passaram, para nos ajudar nessa escolha, e tem uma opção deles. Eu quero ficar em tal área e tal. Então, se juntar essas três e dar o tal do match, aí ou a gente vai acertar, e aí depois, agora, começo de agosto, cada um vai para uma área, e aí eles vão ficar até setembro do ano que vem trabalhando nessa área, né? Então, ao final do programa, claro, nós não somos bobo nem nada, se a gente tiver vagas, eles serão aproveitados pela Grüner, mas se eles não é mais uma questão de ter a vaga mesmo, mas né? É legal porque esse é um programa que assim, é uma coisa que na escola existe, é um programa nível A que a gente fala. Então assim, você constrói também essas possibilidades numa base muito grande de caráter ali, então assim, algumas coisas comportamentais, porque a técnica você vai construindo, e a pessoa às vezes fala assim, poxa, mas eu não continuei na empresa, mas o currículo que você tem ali, qualquer empresa poderia absorver, né? Então é muito legal esse projeto. Na saída da Grüner, no final do programa, se não houver possibilidade de ficar na Grüner, eles estarão preparados para concorrer em pé de igualdade. E aí tem um projeto mais pessoal, assim, de ajudar nessa inserção, né? Depois, com os relacionamentos que a gente tem, enfim, né? O networking que a gente tem, não só de Grüner, mas pessoal também, né? De ajudar nessa inserção. E esse é um projeto piloto que a gente está chamando exatamente de geração do amanhã, porque é a geração do amanhã, mas também é a geração de gerar, né? Gerar o amanhã para ter um futuro. Então, se esse programa der certo e tudo der certo, a gente quer ampliar, né? E também, assim, fazer outras parcerias, porque formando Puxa, em conta casa, com a gente, viu? Porque é bonito o projeto, a gente gosta que a gente não convidou ainda, porque a gente está... Não, fica tranquila, a gente sabe a correria. Eu brinco lá. Não, nem por isso, é que é um projeto piloto mesmo, eu falo para eles, vocês são os nossos cobaias e nós somos as cobaias de vocês, né? Então a gente precisa... Estamos testando se o formato é esse, como é que tá. Já tivemos mudanças no formato, mas é um programa que eu quero muito colocar, e principalmente porque eu conheço a outra realidade, né, que é a realidade dos adolescentes da morada, que ao fazer 18 anos eles precisam ser desabrigados por uma questão legal, e aí esses meninos precisam estar empregados, né? Então a gente precisa inseri-los no mercado de trabalho também, né? São... pessoas que precisam muito de que empresas os queiram, né? Nesses programas de jovem aprendiz. Então, aí é um projeto pessoal que eu preciso trabalhar, e é uma coisa que eu quero muito fazer ainda. E conte conosco. Eu falo, mesmo para os pilotos, a gente fala assim, porque daí que saem boas ideias também para contribuir. Mas isso já vejo, que está muito dentro do ESG, né? Isso está muito do S ali. E aí agora essa continuidade, inclusive. Aí, que com a chegada de um presidente, né? A Grüner até então não tinha presidente, aí com a chegada do Denis, que é o presidente hoje, a gente fez uma nova estruturação, né? E aí ele me convidou exatamente para assumir essa posição, que é uma posição mais estratégica, então sair um pouco do operacional, né? E tenho duas funções. Primeiro, de ajudá-lo, né? Volta aí a cadeira de assessoria, né? Direta. De ajudá-lo aí no traquejo, e também um pouco um PMO aí, trabalhando por projetos, né? Então a gente elege alguns projetos que ele precisa de um apoio maior, e aí eu vou, a gente divide, né? Você vai com esses projetos, eu vou com esses. Que legal. E a gente trabalha nesse sentido. E a parte de ESG que é uma perninha que a gente precisa começar a crescer, que a Grüner, como empresa que está crescendo muito, que é uma empresa que quer ser sustentável, e que se mostra no mercado com um apelo muito grande de meio ambiente, de tecnologia e tal, a gente vê uma necessidade muito grande da Grüner ser ela mesma uma empresa com uma agenda de ESG muito bem feita, e levar isso para onde ela for, né? Porque pouca gente, assim, acho que não são muitas pessoas que conhecem essa estrutura, a importância do ESG e o que ela proporciona. Queria que depois você falasse um pouquinho mais até gerenciando isso, mas eu coloquei algumas coisinhas para o pessoal saber mais por cima o que significa cada uma das... são siglas em inglês, né? Então é Environment, Social and Governance. Social and Governance,
e aí que significariam praticamente a parte social, o environment, a parte ambiental e a governança mesmo, onde que algumas coisas envolvidas seriam lá, o social, se envolve a comunidade, então eu coloquei aqui também direitos e deveres do trabalhador, os clientes que estão envolvidos, então a qualidade do atendimento. Todas em geral, saúde e segurança do trabalho, dos trabalhadores e tal, ambiente, os impactos do clima, a marca que você deixa ambientalmente ali no negócio, tanto a parte de descartes, de reuso das coisas também, né? Poluição e tal. Gera, né? E a governança que entra nisso que você teve também da carreira, o tempo todo da parte... Empresa, né? Sustentabilidade da empresa. Eu resumiria essas três, assim, muito simplesmente falando, que é o que a gente chama de sustentabilidade, né? Tá. Porque a empresa, para ela ser sustentável, ela tem que gerar riqueza. E riqueza não é dinheiro, né? Riqueza é tudo que você gera de bem, né? Legal. Dinheiro também, porque, claro, o sócio precisa ter retorno, né? Se ele não tiver retorno... Porque uma empresa que morre, uma empresa que vai à falência... ela é muito prejudicial, e às vezes ela é mais prejudicial do que se ela não tivesse existido. Porque ela deixa desempregos, né? Ela deixa de gerar impostos, ela deixa um buraco na sociedade muito grande quando ela deixa de existir. Então a sustentabilidade de uma empresa é uma responsabilidade que a empresa deve assumir. E a agenda, né, de ESG passa por isso, porque quando você fala do ambiente, né, do environment, do ambiental, você está falando do ambiente de dentro e do ambiente de fora, ambiente, meio ambiente mesmo. Você está falando dos impactos que você gera para você existir e dos impactos que seu produto pode gerar lá fora e dos impactos que ele pode mitigar. Então, no caso da Grune, por exemplo, né, o nosso equipamento, ele mitiga uma questão ambiental, pela redução do combustível, pela redução da emissão, enfim, uma série de coisas. Então, isso é a parte do produto, mas tem a parte da empresa também. Que produtos, que impactos que nós estamos gerando, como é que nós estamos tratando esses impactos, né, dentro de casa e fora de casa. Então, essa é a parte ambiental. Quando você vai para a parte social, você fala de tudo que diz respeito às pessoas. Então, como é que você trata desde dentro de casa, né, o seu colaborador, e aí passa por saúde, segurança, bem-estar, remuneração, treinamento, capacitação, a felicidade do funcionário de estar ali, a família dele, né, e você passa o seu primeiro público, aí você vai para o seu fornecedor, quer dizer, eu não posso matar o meu fornecedor, porque ele também tem o ESG dele lá, então assim, eu tenho que ter uma geração de lucro para o meu fornecedor, a gente tem que ser uma parceria. Então tem um fornecedor. Tem um cliente lá na ponta, que também tem pessoas envolvidas lá, pessoas que vão usar o teu produto. Então aí a gente pensa na parte do produto, vamos pensar no conforto, na segurança que o nosso produto oferece, no conforto, da segurança dos nossos colaboradores que estão lá fora, que estão aqui dentro, enfim. E aí você parte, então tem o cliente, o fornecedor, o teu público, os acionistas, que você também se preocupa, né, com eles, enfim, e a comunidade onde você está, né? E a comunidade onde você está é uma coisa assim que eu tenho pensado bastante, porque você não sabe o que a comunidade precisa, né? Então você tem que ter uma interação muito grande. A gente acha que a gente sabe, né? Mas assim, às vezes não é isso. Você pode estar oferecendo uma coisa, investindo um dinheiro que não é aquilo que é. E aí tenho pensado e conversado bastante sobre isso, do quanto as empresas fazem um social sozinho. E eu gostaria muito de fazer um social conjunto, porque as empresas aqui em Lençóis, elas são muito responsáveis nesse sentido. Mas às vezes um está fazendo um esforço para um lado e o outro está fazendo o mesmo esforço para aquele lado e o outro lado está sem esforço nenhum. Tá. Então é uma intenção nossa de fazer o social de comunidade conjunto. Legal. É uma intenção por hora. Não temos nenhum plano ainda, porque a gente está começando, né? É uma ideia, em princípio, né? Mas sim, passa pelo social. E aí o social vai envolver comunidade, e governos, enfim, toda essa parte de relacionamento que a gente tem que ter com os nossos stakeholders todos, né? Mas vai um pouco além da doação, aliás, vai muito além da doação, sabe? Da caridade, que tem que ser feito também, não pode deixar de ser feito, né? Mas vai muito além disso, né? E aí você vai para a parte da governança, que é justamente aquilo que garante a sustentabilidade da empresa, né? Você tem que ter uma organização de governança,
um financeiro forte, né? Que te aponte riscos, né? Então tem que ter um gerenciamento de risco. Você tem que ter um compliance muito forte dentro de governança, porque é aquela área que vai garantir que tudo aquilo que você quer fazer está sendo feito. Porque às vezes a intenção é uma, mas a execução é outra, né? Então você tem que ter uma área muito forte de compliance. E a Gruner investiu nisso, já temos uma pessoa de compliance, né? Que trabalha com a gente, que é a Carol Miranda. Um beijo para Carol. Foi minha aluna linda. Uma profissional competentíssima aí também, com a gente lá. Então, é um investimento assim, forte que a gente está fazendo nesse sentido. Um financeiro muito forte, né? Uma área de, vamos chamar aqui de auditoria, mas não é bem isso. Alguém que esteja olhando se todos os nossos impostos estão em dia, como é que isso está sendo feito, que riscos isso está trazendo para a empresa e que riscos a gente não está criando lá para a sociedade, enfim. Então, assim, a governança ela envolve muito esse lado da organização da empresa como um todo. Quando a gente fala em governança, o pessoal fala, é o conselho. Não. O conselho é um ator desse sentido. Claro, você tem que ter um conselho forte, com as suas alçadas, com poder de decisão, com poder de veto. Não é não, sim é sim. A decisão última é dele, né? Claro, hoje nós temos um conselho de informação, não é nem ainda um conselho consultivo, né? Mas já a gente chega lá. Então, faz parte, sim, o conselho, claro, faz, mas ele é um dos órgãos da governança. Você tem muitos outros envolvidos aí para garantir que toda a operação da tua empresa esteja conforme com ela continuar sendo sustentável, né, e viver, porque se ela morrer daqui 5 anos, tudo isso não teve nenhum sentido de acontecer. Como eu disse, o buraco que vai deixar vai ser muito pior do que se ela não tivesse existido. E que garanta também essas outras duas pernas aí do S, do G. Então a governança é aquilo, sabe, a base da casa, né? Legal. Então é a governança que faz esse olhar, né, esse gerenciamento grande aí. Então trabalho bastante, viu, Bruno? Eu imagino. Eu falei, aí eu deixei aqui um enorme aqui, eu falei, e o tempo de família, do sítio, porque são 2 horas daqui, 2 horas e meia, 2 horas e meia até lá, que aí esse tempo é o tempo para ouvir os podcasts, assistir algumas coisas. Pensar. Eu peguei algumas dicas aqui, eu peguei já antes, pra gente não perder. A Elza mandou aqui pra gente, depois, porque a gente sempre pede algumas dicas, viu, Elza? Eu achei muito legais. Aqui posso colocar aqui também alguma das dicas que você falou e até perguntar em cima disso daí. Você falou de filmes aqui, eu achei legal que você falou um filme como Forrest Gump. Livro O Pequeno Príncipe. E 2 séries, O Gambito da Rainha e Inventando Anna. Aí queria falar assim, por que você pensou nessas dicas aqui? Que elas lembram, sem ou com spoilers, sem problema algum. O Forrest Gump, ele é uma identificação, assim, né? Quem conhece o filme, um filme já antigo, aí de 94, mas ele não, o limite dele é ele mesmo, né? Legal. Então, assim, faz, acho que combina muito com a minha história, né? Assim, os limites não vêm de fora, vêm de dentro, e esses eu trato, né? Legal. Então é isso, ele corre porque ele corre, ele faz porque ele faz, é porque ele quer fazer e ele vai embora, né? E ele faz. Ele não fica tentando, ele faz, né? E tem uma cena, várias cenas com a pena, né? Que voa. Tá. Mas o primeiro momento que a pena aparece no filme, para mim é muito emblemático. É a hora que ele entra no ônibus escolar, aquele ônibus amarelinho, americano, tradicional, que a mãe dele põe ele no ônibus para ir para a escola, e a mãe dele é muito corajosa, né? Porque ele tem todas as limitações que ele tem, ela não o limita, né? Por isso, ela coloca ele dentro do ônibus, uma pena voa, né? E para mim isso é história de vida minha e dos meus filhos depois, porque a hora que você entra na área do conhecimento, da educação, de qualquer coisa, não tem mais volta, entendeu? Voa. Né? Legal. Você voa, o teu filho, o dia que você põe o teu filho na escola, vai ser o último dia que você tem um domínio 100% sobre ele, nunca mais. Porque ali começa a socialização, ali começa o conhecimento, ali começa o aprendizado. Então eu gosto muito desse filme por isso. Primeiro pelo limite que não existe de fora, existe um limite interno, né? Então me identifico muito com isso. E a história da pena, que eu acho que o conhecimento, a educação é a chave de tudo, né? É o que foi a minha mola propulsora,
Porque eu tinha só esse caminho. Eu tinha só o caminho de estudar, para mudar a história de vida minha, da minha família, entendeu? E acredito muito nisso, né? Assim como acredito que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem esse caminho. Então é por aí que você vai. Então o filme é por conta disso. O livro é meio clichê, né? O Pequeno Príncipe, todo mundo tem, mas é um livro que me acompanha aí na vida inteira. E eu gosto, dentro do Pequeno Príncipe, eu gosto muito da raposa. Porque a raposa, ela tem sempre uma dualidade, né? Ela tem aquela coisa da esperteza, mas ela também tem a coisa da sabedoria, né? E a gente tem isso dentro da gente, né? Eu posso ser esperto e eu posso ser sábio, né? O esperto é mais rápido, né? O sábio demora um pouquinho mais, mas você vai ganhando coisas dele. Então eu gosto muito da raposa. E ela diz frases, assim, muito, muito interessantes, né? Dentro do livro como um todo, né? Mas ela fala uma que eu acho muito interessante. Se você quer ser meu amigo, você tem que me cativar. E eu transfiro isso para a vida. Se eu quero ser professora, eu tenho que conquistar. Se eu quero ser isso, eu tenho que conquistar. E ela fala uma coisa, ela fala assim, e você, se você quer ser meu amigo, você tem que me cativar. E você só me cativa assim, ó. E ela dá a receita. Você senta a primeira vez longe de mim. Depois, você senta mais perto, né? Então, assim, não tem que ter... As coisas não vêm fácil, né? Então, você tem que ir comendo boi aos bifes, né? Por dizer. Mais uma frase aí. Tem uns processinhos. Exatamente. Então, assim, você tem que conquistar suas coisas. Entende? Então, a raposa, ela é muito sábia. E ela faz uma coisa muito bacana. Ela compartilha essa sabedoria com o Pequeno Príncipe. Então, ela faz uma certa tutoria ali, o livro inteiro para ele, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado hoje, porque nos altos dos meus quase 60 anos, você tende a ensinar tudo, e fica muito chato. Você tem que ensinar para quem quer aprender, né? Quem não quer aprender, você não precisa. E senão também você fica muito, muito chato na hora de você ficar falando as coisas. Mas eu gosto muito do papel do tutor também, sabe? Que é aquele cara que vai te dando... É diferente do professor, né? Porque o professor é aquele que tem a função, né? De te educar mesmo, né? E o tutor é aquele que tem a função de te indicar caminhos, né? Então eu gosto muito da raposa. Dentro do livro, eu gosto do livro do Pequeno Príncipe, mas dentro do livro eu gosto muito da raposa. Né? Legal. E as outras duas séries que eu citei aí, o Gambito da Rainha e a Inventando Anna, eu gosto muito porque... Os dois são Netflix, né? São Netflix e são duas lições de estratégia, né? O Gambito da Rainha, ela monta os jogos no telhado, na cabeça dela, né? Ela vai traçando e ela vai lá e executa. O Gambito da Rainha, se eu não me engano, é uma estratégia, é uma menina que joga xadrez. Não, eu falo, a expressão, ela é uma... era uma jogada. Era uma jogada, né? É uma jogada do xadrez. E ela vai montando a estratégia. E no final, quando ela tem que vencer lá, e agora contando a série inteira, né? Quando ela tem que vencer lá o grande russo lá, que é o campeão mundial, aí tem uma coisa bacana. O grupo de amigos dela passa a estudar a estratégia dele. E ajudam. Legal, então, assim, forma-se uma rede para estudar jogadas que ele faz para ajudá-la a montar a estratégia dela ganhar. Então, ela monta a estratégia e eles desmontam a estratégia dela para ela refazer a estratégia. Porque se você fizer assim, ele vai te pegar aqui. Se você fizer assim, ele te pega aqui. E aí ela vai montando essa estratégia e não vou contar o final. Né? Legal demais. Esse é um. E o Inventando Anna é uma estratégia muito bem feita de uma forma negativa. Ela é fake, ela é uma farsa. Né? Mas ela monta essa farsa de uma forma muito, muito bem elaborada. Né? E como história, não dá muito certo, e não pode dar mesmo. Mas então, não dá porque é história, porque na vida poderia ter dado. Entendeu? Então, eu vejo as duas estratégias aí. Uma estratégia do bem e uma estratégia do mal. E a estratégia, o planejamento estratégico, que é uma grande paixão minha, é exatamente isso, né? É você escolher a estratégia, mas a estratégia do bem. Porque você pode escolher a estratégia do mal, né? E do mal no sentido, assim, de destruir coisas e também de ganhar em cima, sabe? De ser desmerecedor daquele final que vai ser vencedor só para você, né? Então, essas duas séries por conta disso. Legal. Desse estudo de estratégia, assim. Muito bom. São duas séries muito inteligentes. Assistam, vale a pena.
Muito bom. Valeu a dica. E aí, Thelma? Ai, que delícia ficar ouvindo a Elza falar, meu Nossa, Deus. eu imagino que já faz umas 3 horas. Que Né? Tudo bem, o pessoal que eu não sei corte aí. Nossa, a gente tá aqui, a gente nem percebe. Nem percebe. Não, Elza, então pra gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você, assim, porque o nosso público, às vezes, são os jovens que estão aí caminhando para uma profissão, ou alguém que está já em uma profissão e não se encontrou. Você fez algumas apostas na vida, né? E qual foi a principal? Qual foi o seu tiro certeiro? Foi apostar na educação, na formação, eu não sei se eu chamo isso de conhecimento, de formação, de estudo. Foi apostar nesse caminho, sabe? De estudar. Uhum. Legal. Foi o caminho que eu tinha, me parecia na época o único, e eu acho que era realmente o único, para não repetir uma história daquela geração, do meu meio, né? Era um jeito que eu tive. E foi uma aposta minha, dos meus pais, das poucas pessoas que eu citei aqui, mas existem muitas outras, né? Então foi uma aposta certeira, tanto minha quanto das pessoas que me acompanharam nessa aposta, né? Então o apostar na formação mesmo, né? Que foi o que me ajudou a construir tudo que eu consegui construir, tanto em termos de conforto, enfim, do que a gente constrói aí, né? Você falou do sítio, né? O sítio é uma história, assim, eu gostei, eu sempre fui da roça, né? Nasci na roça, mas meu marido não, né? Meu marido vem de outros segmentos, aí o pai dele sempre trabalhou em banco e ele nunca foi para a roça, mas lá no final, quando eu conheci, o pai dele já tem um sítiozinho e eu fui meio que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu fiz com que ele se apaixonasse pelo agro, igualmente, né? E hoje a gente tem um pequeno investimento e ele trabalha com isso, né? E só que não é em Lençóis, é fora, próximo de Araçatuba, na Grande Clementina, que o pessoal insiste em falar que é ao redor de Araçatuba, não, é o contrário. Né? Lá que é referência. Claro, porque o fundador de Araçatuba, um dos fundadores de Araçatuba, que é o Cristiano Olsen, que é tio bisavô do meu marido, era de Clementina. Então, tá explicado. Tá explicado. Pronto. Exatamente, né? E morava em Clementina. E a gente tem lá, e é uma região que eu gosto muito também, e hoje a minha intenção ainda ao final aí da carreira, que eu não sei exatamente quando se der, é ir para lá e ficar com ele nesse negócio aí que a gente está construindo juntos, né? Então, estou nessa fase também de transição aí para esse negócio que meu marido está construindo lá, e eu preciso demais apoiá-lo lá, né? Mas é uma construção de família, então assim, isso que a gente tem hoje é uma construção nossa, né? Que a gente tem esse prazer de ter a questão material, mas também a construção de olhar para trás e falar assim, meu Deus, né? Como é que foi essa trajetória que a gente construiu aí de carreira, de pessoas que nos ajudaram, de pessoas que a gente ajudou, enfim, e essa construção toda. Que bom, que bom. Elza, olha, eu falo assim, eu tenho que agradecer muito, assim, eu sei dedicação, correria do dia a dia, esse monte de atividade, atribuição, encontrar um tempinho, uma agenda pra gente. Então, obrigado. É um prazer muito grande, uma delícia o bate-papo. Eu falo, já tive a oportunidade de alguns bate-papos, né, mas não tão profundo como esse, que é legal. A gente conhece muito mais. Acho que é uma oportunidade gigante para quem está ouvindo, as pessoas que já trabalharam, já conheceram sua carreira em algumas partes no dia a dia, mas poder ouvir isso aqui, acho que vai ser uma informação muito gostosa, entender todas essas entregas e a forma de ver a vida com esse olhar sempre de soluções e o fazer, que eu achei legal, que ficou muito marcado do que sua mãe já falou, então faça. Então, vai lá e faça, pode não dar certo. Então, assim, Elza, obrigado mais uma vez por esse carinho, obrigado pelos presentes também. Adoramos. Não, o carinho de vocês, o carinho, né, da Gruner, dele já esteve aqui, eu já tive, com certeza virão outros, né, profissionais, o carinho que vocês têm com a Gruner é só uma retribuição mínima aí, e um prazer muito grande, uma honra, né, estar aqui com vocês, pelos grandes profissionais que já passaram e pelos grandes que virão, né? Aí, então, fazer parte desse grupo aqui, para mim é mais uma conquista aí bacana de contar. Ó, tive lá também. Que legal. Que bom. Que legal. Então É engraçado que hoje eu mandei para minha filha
vou gravar um podcast agora, né? E aí ela falou assim, de quem, né? Ou com quem? Eu falei, não, hoje sou eu mesma, né? Porque Ai, que legal. normalmente a gente está fazendo para alguém ou de alguém, né? Nessa área de comunicação. Então ela falou, hoje sou eu mesma. E ela falou, vai dar para assistir? Eu falei, infelizmente você vai ter que assistir. Vai assistir, filha, claro. Ó, já até Porque falando... você vai ter que dar a sua opinião depois. Não, inclusive, ó, você vê, como pra gente também ainda é muita novidade, a gente tem algumas coisas que a gente vai e coloca, a gente nunca esquece no programa, mas pra pessoal curtir, compartilhar, se inscrever nos canais do YouTube, do Spotify, para contribuir, até para isso chegar em mais pessoas. Sim. Então, ó, tem que assistir, como chama a sua filha? Minha filha, Camila. Camila. Assista, compartilhe por todos os seus grupos, famílias, amigos. Isso mesmo, Camila, ajuda Camila, a gente quem mais também? Eu tenho a Camila, que é jornalista. Ixi, que vergonha. Ela tá vendo. Ela vai fazer um monte de crítica aqui. Não, mas a Camila também fez uma guinada aí de vocação. Ela, como eu, quis ser jornalista desde o começo, mas queria ser jornalista de TV. E quando ela descobriu o business, uma assessoria de comunicação, ela mudou a carreira dela e é do agro também. Nossa, legal. Especializada em veículos especializados no agro. E tem o Caio, que é publicitário. Ah lá, Caio também, bom, que não vai dar muito... Caio, ficar observando muitos nossos detalhes aqui também. Mas eu sou publicitário também, então a gente está em casa. A gente está em casa, a gente troca figurinha. Exatamente. Mas legal, muito bom. Obrigado mais uma vez. Viu? É muita história porque eu faço 60 anos esse ano, então é muita história por conta disso, tá? Não precisam viver tudo isso aí rapidinho assim. Muita experiência bacana. A idade tem uma coisa... Tem que ter um ponto bom, né? Claro, né? Que é a experiência e a sabedoria que você vai tendo de uma coisa que eu aprendi lá atrás com uma amiga, de deixar por menos, né? Então, vamos deixar as coisas por menos, vamos relevar mais, você é mais feliz, né? Tem que ter alguma coisa boa nesse negócio, né? Então, faz parte aí da vida, né? Só fica velho quem vive muito, né? Também, né? Tem esse lado aí, né? Senão, mas é uma brincadeira que eu faço sempre com o pessoal lá, né? Porque na Gruner eu sou... acredito que seja, nunca fiz essa pesquisa porque eu não quero ter certeza, mas devo ser a pessoa de mais idade, né? Como diria o Dr. Antônio José Zilo, jovem há mais tempo, né? Legal. Mas Elza, muito obrigada, viu? Nós adoramos mesmo. E o pessoal, por favor, ativar o sininho, né, Bruno? Compartilha, se inscreve. Porque, nossa, como vai enriquecer, eu acho que muitas pessoas aí ouvindo toda essa sua sabedoria, Elza, todo esse seu entusiasmo, né, pelo teu trabalho, sua paixão pelo que você faz, é inspirador mesmo. Muito obrigada. Vamos lá, daqui uns 10 anos a gente volta para contar a segunda parte. Pois é assim mesmo. Aí você vai falar, vocês lembram, gente? A Gruner tinha 180 funcionários, hoje nós estamos com muito mais. Exatamente. Crescimento. Obrigada, Elza. Um beijão. Obrigado, gente. Então a gente fica por aqui, até a próxima. Obrigado.